Então, pessoal, na aula de hoje, nosso principal objetivo é falar das questões, né, dos aspectos ligados ao projeto de IDS, tá? Na próxima aula, nós vamos estudar o que tem a ver com a parte de implementação e implementação de IDS, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai se preocupar com a arquitetura, com a abordagem, com a tipo de análise e com o tipo de ação de respostas, que é o que você se preocupa na hora de construir um IDS, na hora de projetar um IDS, tá? Depois que esse IDS estiver projetado, estiver pronto, você vai se preocupar em como alimentar esse IDS, quais fontes de dados você vai analisar, quais tipos de ataque você vai se preocupar, que você vai aprender, né? Você vai ensinar aquele IDS, como você avalia o IDS e quais métricas você vai usar para fazer essa avaliação, tá? Então, essa parte da esquerda fica para a próxima aula. E a parte da direita, né, que é a arquitetura, abordagem, detecção, tipo de análise e tipo de ação, é o que a gente vai falar no restante da aula de hoje, tá? Isso tudo que eu tô falando para vocês, ele é baseado nesse artigo, né, que eu já passei para vocês. Ele tá lá no nosso Classroom, ele é o artigo base da disciplina, tá? Então, é um artigo que é de autoria minha, e foi um compilado de coisas que eu aprendi, né, desde que eu comecei a trabalhar com IDS até 2021, né, que foi quando eu publiquei. Daqui para cá tem muita coisa nova, né? Então, as principais novidades que não estão nesse artigo aí vão ser basicamente as pesquisas de vocês aqui nessa disciplina, que é aquela questão de hiperparâmetros, explicabilidade. Então, esses foram pontos que não foram cobertos nesse trabalho, tá? Mas a aula de hoje, ela tá bem mapeada aqui dentro. Então, depois, se vocês quiserem revisar, vale a pena vocês abrirem esse artigo e ver que tem essa figurinha aqui, né? Que é a estrela de lá mesmo, e que eu explico cada um desses pontos também lá no artigo, tá? Bom, quando a gente fala arquitetura do IDS, a gente está preocupado em responder essa pergunta, né? Como é que eu estruturo o IDS? Como é que eu organizo ele? Onde é que eu ponho ele para que ele consiga analisar que tipo de informação ele vai analisar, tá? Então, pessoal, uma das principais arquiteturas, as mais tradicionais, né? Se vocês procurarem no Google aí, IDS, vocês vão ver provavelmente uma figurinha, né, de uma arquitetura centralizada. Uma arquitetura centralizada, tá cortando o último ponto aqui, né? Mas, enfim, agora eu posso falar para vocês o que está escrito aqui. Na arquitetura centralizada, ela tem vantagens e desvantagens. Todas essas arquiteturas que a gente vai ver aqui, ela vai ter vantagens e desvantagens. E vocês vão perceber que, obviamente, se eu tiver uma IDS-ção, né, que tiver todas as arquiteturas combinadas, quer dizer, ele está centralizado, mas ele também tem aspectos que ele combina componentes de outras arquiteturas, sempre vai ser a melhor opção, né? Mas nem sempre essa opção é uma opção acessível, uma opção viável, tá? Então, a arquitetura centralizada, ela é basicamente quando eu tenho aquela figura, né, de uma rede e lá no meio tem um dispositivo ligado no switch, né, um dispositivo IDS, né, que ele vai estar monitorando toda a rede, tá? Então, se eu tenho essa visibilidade global, tenho acesso a todo o tráfego de rede, essa é uma arquitetura centralizada. E a principal vantagem dela é justamente essa. Eu consigo ver tudo o que está passando ali. Então, eu consigo monitorar vários hosts ao mesmo tempo, porque eu olho para a rede como um todo. Eu consigo principalmente ver se eu tenho tráfego de fora, né, que está entrando naquela rede, ou também tráfego de dentro da rede que está saindo para fora com comportamento suspeito, tá? Então, essa é a grande vantagem desse tipo de arquitetura. Em um único ponto, eu consigo analisar tudo que está acontecendo na rede, tá? Entre aspas, tá? Quando eu falo tudo que está acontecendo na rede, eu estou me referindo a realmente a rede, tá? Então eu não tenho acesso ao que está acontecendo dentro dos hosts, que é isso que está cortado aqui, tá? Que não apareceu. Então esse tipo de arquitetura, ele pode não ter acesso a algumas atividades específicas, como por exemplo um ransomware que está lá cifrando o arquivo, né? Eu consigo ver se ele está transferindo na rede esses arquivos cifrados. Se ele está fazendo alguma operação em rede, eu consigo ver. Agora, se ele está explorando processos de uma máquina específica, essa arquitetura centralizada, ela infelizmente ela não vai servir, né? Claro, eu poderia fazer uma adaptação onde eu tivesse, né, algo mais híbrido, onde esses hosts eles enviassem relatórios, né, periódicos coletados a nível de host para um componente centralizado. Até poderia ser assim, né? Poderia criar uma arquitetura centralizada integrada de forma assim híbrida com essa análise também em host, tá? Mas em geral, quando eu falo de arquitetura centralizada, estou me referindo ao IDS que olha para a rede como um todo, tá? Então, essa é a arquitetura centralizada. Nós temos aí, né, no contraponto, a arquitetura distribuída, que foi o que eu acabei de mencionar agora, né? Se nós estivermos preocupados em detectar um ransomware, por exemplo,
ou a tentativa de logins mal sucedidos a um sistema específico, a um servidor, aí eu já começo a ficar preocupado com essa análise a nível de host. Então, eu vou ter que ter análise de processos específicos que estão rodando nas máquinas, eu vou ter que ter análise do syslog lá, né, do Linux principalmente, eu vou ter o meu log de eventos do Windows, eu vou ter acesso a logs de aplicações específicas, a informações do meu sistema operacional, do gerenciador de tarefas, quanto por cento de memória, qual a sobrecarga de CPU, tudo isso eu consigo olhar a nível de log, tá, pessoal? Eu não falei antes da vulnerabilidade, né? A abordagem centralizada, ela tem a vulnerabilidade de ser um ponto único de falha, né? Ela está num local único que se de algum momento aquele DS cair, digamos assim, alguém atacar aquele DS, você perde toda a proteção da rede toda, tá? Esse é o problema do IDS centralizado. Agora, o IDS distribuído, ele tem um outro problema, que como ele precisa rodar na própria máquina, né, no próprio host, ele pode sobrecarregar o dispositivo, tá? Então, tem diferentes formas de você fazer isso, de você implementar esse IDS. Se você for usar uma abordagem um pouco mais robusta, com machine learning, que requer uma quantidade grande de dados, o IDS distribuído ele pode sobrecarregar o host, especialmente se não for uma máquina muito potente, né? Ou mesmo que seja potente, potencialmente parte dessa potência, desses recursos computacionais que ela tem, vão ter que ser alocados especificamente para você fazer a detecção de intrusões, né? Então, isso, principalmente em situações de ataques, de negação de serviços, por exemplo, né? Você está com uma auto sobrecarga, está com um problema, e o IDS vai sobrecarregar um pouquinho mais ainda, tá? Então, esse é um dos problemas. A vantagem é que ele tem acesso a informações que só quem está naquele computador consegue, naquela máquina, naquele servidor, né? Então, só aquele dispositivo vai ter algumas informações, como, por exemplo, né, logs de aplicações, como eu falei para vocês, ou informações, enfim, do sistema operacional e tudo mais. Isso, então, é a vantagem, é para isso que existe o IDS distribuído, tá, pessoal? Mas ele não tem acesso a informações a nível de rede também, então é outro contraponto. O terceiro tipo de IDS que nós temos, né, de arquitetura de IDS, é uma arquitetura mais embarcada ou embutida, né, integrada já nos dispositivos, tá? Isso aqui, ela tem algumas vantagens também. Então, aqui eu estou falando já em implementações, muitas vezes, pessoal, em hardware mesmo, tá? Então, ela é diferente daquela que a gente acabou de ver, que era em host, que também era no dispositivo, porque geralmente aquela de host é um software que está operando ali. Agora, quando eu falo em embarcado, integrado, eu já tenho muitas vezes componentes lógicos de hardware que fazem detecção de intrusões. Isso é comum, já vi algumas propostas na área de subestações elétricas, por exemplo, onde nós temos os dispositivos IEDs, que são os computadores industriais que vocês vão ter lá nesses dispositivos, nesses cenários, né? E esses dispositivos, alguns deles já têm alguns módulos lá dentro que eles são especificamente para executar algoritmos de detecção de intrusões. Então, qual que é a grande vantagem de você ter isso? Ele serve para fazer análise em tempo real, ele consegue fazer a ação, ele pode executar execuções em linha, né? Não só o online que a gente fala assim, mas em linha no sentido de, enquanto a informação está passando, né, antes dela chegar no dispositivo, de fato, ou seja, antes dela afetar as funcionalidades do dispositivo, você vai poder estar analisando essa informação em tempo real, enquanto ela está passando ali. Então você não vai nem deixar ela seguir em frente se ela for uma mensagem, se for um comando ilegítimo, tá? Então eu dei esse exemplo de subestações. Subestações tem muito isso, de dispositivo que envia comandos, né, de um dispositivo de uma ponta da rede e envia para o outro, dizendo, faz essa operação, né? Abre esse disjuntor, fecha esse disjuntor, libera essa rede de energia elétrica aí, isola ela, tira energia desse ponto. Então tem muito essa questão de comando, sabe? E se você tiver um IDS embarcado, você pode olhar para o comando que está chegando, combinar esse comando com uma série de informações para dizer, opa, esse comando nesse momento faz sentido, ou esse comando nesse momento não pode, esse cara tá doido de mudar esse comando, isso aqui não pode, eu vou fazer pegar fogo no negócio se eu mandar esse comando agora. Então, se o IDS tem essa capacidade, né, IDS integrado, de perceber que esse comando aqui não faz sentido nenhum, ele pode bloquear aquele comando e não deixar aquilo acontecer. Né? Então, isso é diferente do que se eu tiver um IDS lá no nível de rede, né, que eu só vou ver a mensagem ali, mas não vou poder, muitas vezes, tomar até posso, às vezes, tomar uma ação de não deixar chegar no dispositivo, né? Mas eu não tenho conhecimento do que está acontecendo no dispositivo. Então, se eu precisar da informação do que está acontecendo no dispositivo para correlacionar aquilo lá com a mensagem que está chegando e ver se ela faz sentido ou não para aquele dispositivo, isso só quem consegue fazer vai ser um IDS instalado no próprio dispositivo, tá? Eu poderia ter um IDS em host nesse momento?
Até poderia, mas se eu tivesse um IDS em host, muitas vezes também eu não poderia interceptar a informação, né? A vantagem do IDS em rede ou embarcado é que você pode interceptar e descartar a informação ou aquele pacote, aquela ação antes dela ser efetivada. Pode falar, Cristiano. Bom dia. Professor, eu tenho uma dúvida. Nessa arquitetura embarcada, né, integrada, existe uma desvantagem no que se refere a um update aí da proposta do IDS? Perfeito. Você adiantou uma das principais desvantagens que tem. É justamente essa questão de você fazer atualização, né? Você manter aquilo ali atualizado. Esse é um dos principais problemas dessa arquitetura. Fica mais engessado, principalmente por ser algo mais de hardware, né? Fica mais engessado, sim. Então você tem essa limitação. Outra limitação é que geralmente também ela não é muito poderosa computacionalmente. Você não vai ter, às vezes, um HD enorme dedicado para ele. Poderia ter, né? Claro, você poderia projetar essa IDS, mas em geral, né, elas são mecanismos mais simples, sabe? Eles têm algumas regrinhas, muitas vezes, que vão verificar. É quase que um firewall, sabe? Mas é mais do que um firewall, porque ele já toma umas decisões um pouco mais inteligentes do que só bloquear, assim como o Firewall faz, tá? Mas ele é similar, é inspirado na ideia do Firewall. Ele faz coisas mais simples, né, assim, e também ele é mais engessado, é mais difícil de você atualizar assim, esse componente. De fato, essa é uma das limitações. Então, a principal vantagem, né, de você usar é você poder impedir que aquilo aconteça antes da hora, né? Antes da hora de realmente chegar no dispositivo, antes de executar aquele comando, por exemplo, tá, pessoal? Então, assim, falando dessas abordagens que a gente viu, né, a escolha arquitetural, né, vai depender das necessidades específicas de segurança, do ambiente operacional e da capacidade de gerenciar e atualizar o sistema ao longo do tempo, né, que entra justamente o que o Cristiano acabou de falar, né. Nesse último caso, a capacidade de gerenciar e atualizar é importante, porque ela vai ser prejudicada, né? Se eu, se eu não, se eu precisar de fazer atualizações contínuas, às vezes uma solução de hardware assim não vai ser a ideal, né? Muitas vezes, né, provavelmente ela não vai ser ideal. Tem um exemplo também de um trabalho que eu publiquei na SBSEG com um aluno de mestrado lá da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, onde nós usamos um switch programável, né? Nós temos os switches eBPF e tem o XeBPF, né? Extended eBPF. Se vocês derem uma pesquisada depois, eu vou jogar aqui no chat para vocês. XeBPF são eBPF, XeBPF. São suítes programáveis onde você consegue fazer basicamente o IDS integrado, tá? Então, esse IDS integrado, ele pode também ser instalado em dispositivo de rede, como switch, não necessariamente no dispositivo final, tá? Por exemplo, se você não tem condições de programar um hardware lá da ponta para ele tomar uma decisão, um sensor, um atuador, por exemplo, você pode também mover essa mesma arquitetura integrada para um dispositivo de rede, como switch, tá? O switch programável, o switch eBPF, ele permite que você faça isso. Ele permite que você carregue um softwarezinho lá. Mas é limitado o que você consegue fazer, tá? Então a gente, nesse trabalho do SBSEG, depois se você tiver interesse, vocês podem procurar lá no meu Scholar e ler ele. Nós fizemos um algoritmozinho, assim, uma implementação simplificada de um classificador para instalar nesse switch programável, tá? Mas ele tem algumas dificuldades, assim, ele não consegue executar algumas operações com eficiência, ele tem limite de memória, você não pode ter muita assinatura, por exemplo, de ataques ali dentro, ele tem uma série de limitações, tá? Mas, em geral, né, para você escolher qual dessas abordagens você vai usar de arquitetura, você vai ter que considerar tudo isso, tá? O ambiente operacional, qual é a capacidade de gerenciar e atualizar o sistema ao longo do tempo e quais são as necessidades que esse meu IDS tem. Eu realmente preciso de olhar para a informação a nível de host, a nível, né, impedir que um comando seja executado? É o caso? É um sistema industrial como esse? Se eu estou pensando num e-commerce, por exemplo, né, ou num sistema onde tem um servidor mais tradicional, onde eu posso instalar software naquele servidor tranquilamente, por que eu vou mexer dentro de um servidor para instalar uma peça de hardware lá, né? Muitas vezes não vai ser necessário. Agora, para um sistema industrial, onde eu tenho dispositivos já computacionais que fazem funções específicas, às vezes nesse cenário ele é um pouco mais recomendado, tá? Bom, além da nossa estratégia, né, de arquitetural, de onde pôr esse IDS, de que forma implementar, eu posso escolher a abordagem de algoritmo, né,
qual algoritmo que eu vou usar para esse IDS ser implementado. E aqui vai entrar a detecção baseado em anomalias, em assinaturas, em regras. A gente vai discutir cada uma delas agora nos próximos slides, tá, pessoal? Então, assim, um IDS bastante tradicional é o IDS baseado em assinaturas, que é aquele IDS que eu dei bastante exemplo já desde o início da aula até agora, que é quando a gente tem um conjunto de padrões, né, tem uma base de dados, uma base de ataques já conhecidas, tá? Então, esse tipo de IDS, ele é muito eficiente, ele tem uma alta precisão, ou seja, gera pouco falso positivo, para ataque conhecido, para quando eu já tenho as amostras conhecidas. Quando eu tenho uma base de dados, né, um dataset, com várias amostras daquele ataque. Ele vai ser muito eficiente para detectar outros ataques que aconteçam seguindo aqueles mesmos padrões, tá, pessoal? Então, se eu já conheço determinados tipos de ataques de negação de serviço, por exemplo, SymFlood, por exemplo, né, já tenho amostras suficientes para que o meu IDS consiga aprender bem aquele comportamento, ele vai ser super eficiente. Dificilmente ele vai errar, tá? Qual que é o problema, né? Ele não consegue detectar ataques desconhecidos, ameaças novas, né? Por quê? Simplesmente porque ele depende de conhecimento de ataque para saber o que é um ataque, tá? Então ele depende de atualização constante. Se hoje alguém inventar um novo ataque, descobrir uma nova vulnerabilidade e explorar essa vulnerabilidade, é óbvio que ninguém vai ter a assinatura desse ataque. Então o IDS baseado em assinatura, ele vai falhar, tá? Então ele tem prós, que é uma alta precisão, e tem o contra, que é depender de ter assinaturas para que essa alta precisão seja estabelecida, tá? Então, assim, quando que eu uso um IDS baseado em assinatura? Quando eu tenho assinatura, né? Quando as ameaças, né, que ameaçam o meu sistema, né? Quando as ameaças que afetam o meu sistema, aquelas que fazem sentido para o meu sistema, para o meu domínio, elas são bem conhecidas, né? As vulnerabilidades são bem conhecidas e eu tenho mecanismos já para mapear esses ataques. Então, se eu conseguir fazer uma boa cobertura de ataques, o IDS baseado em assinaturas é excelente. O meu outro IDS, né, minha outra abordagem que eu tenho para construir um IDS, outra categoria de algoritmos que eu tenho, digamos assim, são os IDS baseados em anomalias, tá, pessoal? O IDS baseado em anomalia, ele aprende não o comportamento malicioso, mas sim o normal. Percebe que ele faz o inverso do IDS baseado em assinaturas. Enquanto o IDS baseado em assinaturas, eu tenho que dizer, tá vendo? Isso aqui é um ataque de negação de serviço. Tá vendo? Isso aqui é um ataque de password cracking. Tá vendo? Isso aqui é um ataque de determinado tipo. Lá eu preciso dizer isso. Aqui não. Aqui eu digo, cara, isso aqui é normal. Isso aqui, se acontecer na rede, fica tranquilo, isso aqui tá tudo nos conformes. É exatamente assim que a rede funciona, não se preocupe. Ou seja, eu consigo treinar meu IDS mesmo sem ter ataques acontecendo. Se eu baixar agora o IDS baseado em anomalia, que nem instala na minha máquina, e deixar ele rodando por um momento, né, por um dia inteiro, por exemplo, ele vai ver, opa, então meio-dia não tem muito tráfego, o Silvio está mostrando, 9 da manhã ele começa a dar uma aula, começa a ter um tráfego aí com o Google Meet, e assim por diante. Ele vai conhecer o padrão, o comportamento normal do sistema e vai associar com aquelas atividades. Claro, quanto mais tempo fica coletando informações para mostrar as variações normais, digamos assim, né, porque uma anomalia não quer dizer só que mudou, né? Percebe que o exemplo que eu dei agora, meio-dia, meu computador fica ocioso, digamos assim, né? Estou almoçando e não tem ninguém mexendo nele. Mas isso não é uma anomalia, porque eu ensinei meu computador, né, o meu IDS, que tem momentos que ele fica ocioso, tem momentos que ele vai ficar mais sobrecarregado. Mas tudo isso tem que estar na minha etapa de treinamento. Quando eu ensino meu IDS, quando ele aprende meu comportamento normal, eu tenho que dizer para ele o que é normal, né? Então não quer dizer que ele vai ter que ter apenas um comportamento, né? Ficar só ocioso ou só sobrecarregado. Não, eu tenho que dizer para ele que isso oscila, mas tem limiares. Tem determinadas vezes que isso oscila, ele oscila, mas quando sobrecarrega não é tanto a ponto de desligar meu computador, ou quando ele fica, né, no estado mais de espera. Geralmente ele fica por no máximo meia hora, porque eu vou ali, já mostro e volto. E ele tem alguns padrões que ele vai começar a aprender com o comportamento normal. E a partir daí, né, ele ganha uma capacidade que o DS baseado em assinatura não tem, que é ele poder detectar novos ataques. Por que ele detecta novos ataques? Porque os novos ataques eles vão fugir, eles vão desviar desse comportamento normal. Então, uma ameaça que acabou de ser descoberta, uma vulnerabilidade que acabou de aparecer por aí, e alguém tentou fazer um ataque baseado naquela vulnerabilidade, muito provavelmente, né, ele vai desviar, esse atacante, né, a ação desse atacante vai desviar
do comportamento normal. Esse atacante ele vai fazer coisas que o Silvio não costuma fazer, né, naquele dia a dia do Silvio. Porque o IDS, ele conhece o que o Silvio faz. Então ele vai poder dizer, opa, tem uma coisa estranha acontecendo. Tá? Qual que é a grande desvantagem? Né? Parece que ele é perfeito, então, né? Você não precisa nem de ataque para treinar ele. Tem algumas desvantagens, tá? A primeira delas é que, como ele é baseado em anomalias, ele não pode dizer para você qual ataque está acontecendo. Ele, no máximo, vai dizer, opa, tem coisa estranha. Mas ele não vai poder dizer, isso aqui é um EDS, isso aqui é outra coisa. Porque ele não conhece. Ele é aquele cara que se assusta com coisa diferente. Opa, o que é isso? E grita. Ele vai dar um alerta. Opa, tem coisa estranha acontecendo. Mas ele não sabe o que está acontecendo. Diferente da anomalia, do assinatura, né? Assinatura, ele, opa, isso aqui eu conheço. Esse cara aí eu já vi antes, esse cara aí tá fazendo um DOS. Ah, esse outro aí tá fazendo determinado ataque. E o assinatura é assim, né? Ele já é o cara que tem experiência ali nos ataques. O anomalia não. O anomalia, a primeira desvantagem dele é essa. Ele vai dizer, opa, tem coisas estranhas acontecendo. Né? E eu não sei qual ataque é. O segundo problema é que essa coisa estranha pode não ser um ataque. Pode ser que o Silvio, que eu mostrava meio-dia, ele começou a mostrar agora às 2 da tarde, porque está dando uma aula meio-dia. E se ele não atualizou esse comportamento, se ele não retreinou seu IDS, né, se esse comportamento normal destoou do conhecido, o IDS vai dizer, opa, está acontecendo coisa estranha. Então ele vai gerar mais falso positivo. Tá? Então a principal desvantagem do IDS baseado em anomalia vai ser o alto número de falso positivo. A principal vantagem é a capacidade de detectar ataques que ele não conhece, porque ele não precisa conhecer ataque nenhum, ele só precisa conhecer comportamento normal. Como é que ele faz isso, né? Ele vai usar muitas vezes métodos estatísticos, vai computar média móvel, desvio padrão, pode usar algoritmos de machine learning também, geralmente baseado em clustering, né? Então, por exemplo, eu posso criar agrupamentos, né? Pensando no meu dataset, eu posso criar aglomerados, agrupamentos de padrões de determinados tipos, né? Então, eu posso ter um cluster de amostras, onde todo aquele monte de amostras que tem valores similares, eles vão ficar dentro da mesma classe, né? E enquanto outros, né? Quando eu falo mesma classe, na verdade, é o mesmo cluster, porque ele não vai conhecer o rótulo, tá? Ele é baseado em anomalia, ele não precisa de rótulos, tá? Ele não sabe que aquilo é normal, não é, que é um ataque ou é outro ataque. Ele só sabe que aquilo é normal, não é, né? Então ele não vai ter o rótulo específico da classe. Ele vai saber que aquilo destoou, aquilo ali é uma anomalia. O rótulo que ele tem é esse, é uma anomalia, tá? Então quando eu pôr para rodar esse meu IDS, né, e eu, por exemplo, estiver usando um método baseado em clustering, algoritmo de clustering, onde eu vou criar vários agrupamentos diferentes das minhas amostras, ele vai ter alguns agrupamentos ali onde esses agrupamentos são normais, por exemplo. E toda amostra que for similar a um outro tipo de agrupamento, que tiver com um tráfego diferente daquele conhecido, ele vai ser considerado um tráfego anômalo. Então, eu posso ter clusters anônimos, tá? É uma das formas, uma das N formas de fazer um IDS barreira anomalia. O que importa para vocês agora é que ele, quando essa barreira anomalia, ele não tem amostras de ataque. Ele vai ter amostras normais e vai sempre emitir um alerta quando alguma coisa estranha acontecer, tá? E aí vem nosso terceiro tipo de IDS. Esse aqui é um tipo bastante específico, né? Principalmente para áreas industriais, ele é bem aplicável, tá? Aquele exemplo de subestações também, né, que eu dei para vocês antes, embora que no meu trabalho lá de doutorado eu estivesse fazendo IDS para assinaturas, né, que é uma coisa que quase ninguém fazia para subestações na época, então eu tentei sair da curva um pouco assim, né, digamos assim. Os trabalhos relacionados que eu achei na literatura, a maioria eles faziam isso que eu estou mostrando agora para vocês, que é IDS baseado em especificação. O que é isso? É quando você especifica os limiares aceitáveis. Então, é algo muito parecido, a ideia é muito parecida com o IDS baseado em anomalia, né? Até tem alguns trabalhos que classificam isso na literatura como uma forma de detecção de anomalias, tá, pessoal? Mas tem diferenças também, tá? Então, se você for classificar como anomalia, pelo menos tem que ser uma sub-área que tem umas especialidades um pouco diferentes. Por quê? Porque aqui eu não estou preocupado em conhecer um conjunto de amostras normais. Eu não preciso nem de ter amostras aqui. Essa aqui é a vantagem, tá? Eu não preciso nem ter assinatura de ataque e nem assinatura de não ataque. Eu só preciso conhecer os requisitos, os limiares aceitáveis do meu sistema. Isso, para alguns sistemas, não faz sentido, para outros faz muito sentido, né? Tem alguns sistemas que são previsíveis, que geralmente são os sistemas
de automação industrial, sabe? Onde você tem processos bem estabelecidos dentro de fábricas, dentro das indústrias, por exemplo, que não destoa daquele comportamento. Você sabe exatamente quantas caixas podem ser empacotadas por segundo, você sabe exatamente quantas vezes aquilo vai ter que acontecer por segundo, você sabe exatamente a temperatura daquela máquina. Se ela subir 1 grau, pode ser que aquele 1 grau já seja uma anomalia, sabe? E aí, por isso que eu digo, isso aqui pode também ser... alguns autores também classificam isso aqui, esse tipo de abordagem, com abordagem baseada em anomalias. Só que enquanto no caso de anomalias, né, você ficaria olhando a temperatura por um longo período de tempo, para daqui a pouco calcular a média e ver, opa, destoou em 1 grau, aqui você já programa, né? Você vai ter que ter um conhecimento do domínio muito alto para você dizer, olha, se tiver 41 graus, isso não pode acontecer. Né? Esse dispositivo aqui ele vai operar entre 30 e 40 graus. Ele não pode operar fora desses limiares. Então, ele tem políticas de segurança, requisitos operacionais conhecidos, bem definidos. Ele não depende de assinaturas, ele vai depender de regras, tá? Então, quando você especifica regras, também é algo muito parecido com o Firewall, mas é diferente, tá? Eu falo que é parecido porque o Firewall, né, o tradicional, a gente acaba lembrando sempre daquelas regrinhas que eu mostrei para vocês antes, tá? Mas percebam que, embora que a ideia seja similar, acaba sendo diferente, tá, pessoal? Assim, a implementação é diferente. E aí o principal problema dessa abordagem aqui é que você vai precisar de conhecimento de especialista, você vai ter que ter muito conhecimento técnico para você saber exatamente o que pode e o que não pode acontecer, tá? E às vezes isso pode dar também uma falsa sensação de segurança. No caso das subestações que eu falei para vocês, né, que não é à toa que eu escolhi esse termo para ser minha tese, eu achei furos nesses IDS, né, da literatura. Então, se vocês lerem aquele trabalho, aquele survey que eu mostrei para vocês da disciplina, que está no Classroom, que eu mostrei mais cedo também nessa aula, esse survey ele mostra justamente alguns furos dessas regras, tá? Por que acontece? Você tem alguns padrões, no caso das subestações elétricas, que é um sistema industrial, né? Você tem alguns padrões bem pré-definidos, tá? Mas, se o atacante for inteligente o suficiente, ele pode aprender esses padrões e fazer ataques que não violem esses padrões. E aí você começa a perceber que não é um conjunto de padrões que vai garantir que aquilo ali realmente tem que acontecer. Porque o atacante ele pode fazer uma coisa que não é assim anômala, não é muito diferente do que acontece, mas ele pode fazer eventualmente num momento que não deveria fazer, ele pode repetir uma mensagem. Ele pode repetir uma mensagem que não deveria ser repetida, ele pode descartar uma mensagem que deveria chegar na outra ponta. Então, percebe que ele pode fazer uma série de ações maliciosas sem necessariamente violar aquelas especificações de padrões, aquelas políticas. É claro que você pode atualizar essas políticas para detectar essa violação, né? E você vai ter políticas cada vez mais atualizadas. Então, uma das vantagens dessa abordagem é essa, você pode customizar, você pode deixar que ele desce exatamente como você quer que ele funcione. Então, a chance dele operar é pequena. O problema é justamente essa palavra, o inesperado, né? Você vai ter que esperar, você vai ter que prever tudo o que o DS tem que fazer. Então, percebe que depende muito do humano isso, depende da ação humana. E esse conhecimento técnico do domínio muito alto, assim, superestimar, né, a capacidade humana em criar regras que detectem todos os ataques possíveis, não é algo que costuma funcionar, né? É a premissa dessa abordagem, mas ela nem sempre funciona, tá? Então, se você se garante que você conhece tudo que pode e que não pode acontecer e que você consegue criar limiares exatos para todos os ataques que existem nessa rede, que podem existir, né? Beleza, faz aí um IDS baseado em especificação, cria suas regras. Mas se você não tem essa certeza, você pode até fazer esse IDS, mas combinar com outras abordagens, tá? Percebam que tudo isso que eu estou falando para vocês hoje, né, todas as decisões de projeto, em alguns casos você tem que tomar decisão, porque você não tem recurso para fazer uma abordagem híbrida, tá? Mas o IDS perfeito, né, que muitas vezes não vai existir, mas que seria o IDS perfeito, ele poderia combinar tudo que tem aqui, né? Ele poderia ter um IDS baseado em assinatura, com todos os ataques que ele conhece. E isso que ele não conhece, os falsos positivos, o que ele faz? Ele podia ter um módulo de detecção de anomalias, onde sempre que tem uma assinatura que não bate com as conhecidas, ele vai ver se aquilo ali é uma anomalia ou não, né? E além disso, ele poderia ter mais um módulo de especificação de regras, onde você especifica, ensina para o IDS o que pode e o que não pode fazer,
né? E o que, né, você pode fazer várias camadas, né? Você pode começar especificando, por exemplo, isso aqui pode, isso aqui não pode. O que já violou a regra, ele nem passa adiante no sistema. O que está dentro do padrão, né? O que passou pelas regras de especificações, você já analisa para ver se não é uma assinatura de ataque. Depois que você viu que é uma assinatura de ataque, você descarta. Agora, se não é nenhuma assinatura de ataque, você pode ter um terceiro nível ainda que é ver, opa, beleza, isso aqui não violou nenhuma regra, isso aqui não é nenhuma assinatura de ataque conhecido, mas será que isso aqui é uma anomalia? Será que isso aqui destoa de alguma forma do padrão? Então você poderia aplicar as 3 abordagens. Qual que é a desvantagem disso? Você vai demorar mais tempo, você vai ter que ter mais recurso computacional, vai ter que ter mais hardware para você fazer essa análise completa, tá? Dependendo da sua disponibilidade de tempo, de recurso computacional, de hardware e dos seus requisitos de segurança, vale a pena, por que não? Né? Se você não tem um tempo crítico para cumprir uma ação, e se a segurança é mais importante do que você, né, tomar a decisão em tempo rápido, em tempo real, por que não implementar os 3, se você tiver recurso computacional para isso? Não é um problema implementar os 3. A questão é que muitas vezes a realidade não permite isso, né? Às vezes você não vai ter recursos ou computacionais ou de tempo, né? Ou você vai ter requisitos estritos que não deixem, né, e não permitem que você execute essas 3 formas ao mesmo tempo. E você vai ter que tomar decisão. Para um cenário, uma dessas abordagens vai funcionar melhor, para outro cenário, uma outra abordagem vai funcionar melhor, tá? Então, é o que eu falei para vocês agora, né? Geralmente, então, a escolha entre essas abordagens vai depender das necessidades de segurança, dos recursos disponíveis e também da natureza do ambiente que está sendo protegido, né? Ah, é um ambiente industrial? Tem ali as suas abordagens mais adequadas, que é especificação de regras, muitas vezes, né? Ou a detecção de anomalias, né? Porque não vai destoar. Enfim, dependendo do ambiente que você vai implementar, você pode ter uma ou outra situação aí. E aí, pessoal, o próximo ponto é o tipo de análise, né? A gente pode analisar nossos dados, né? Nosso IDS ele pode funcionar de maneira online ou de maneira offline. E também tem vantagens e desvantagens em cada uma dessas abordagens, tá, pessoal? O IDS offline, que a gente também chama de processamento em lote, né? A forma com que ele processa os dados é em lote, ou seja, ele fica logando, né, aquela informação, e depois eu pego um punhado de informação para processar junto, né? É uma forma de fazer análise, ou seja, ele não vai estar em tempo real analisando aquela informação, muitas vezes em função da capacidade que ele vai ter. Muitas vezes ele não vai ter condições de analisar em tempo real. Mas, né, para você não ficar sem nenhum tipo de detecção de intrusões, só porque ele não consegue analisar em tempo real, você vai tentar, né, no tempo mais breve que você puder, mas com um leve atraso, né, ou às vezes com atraso maior, dependendo da capacidade que você tiver, dos recursos que você tiver, você vai poder, pelo menos, ter uma investigação do que está acontecendo, uma investigação mais profunda. Então, essa é uma das vantagens, né? Se você ficar gerando logs, por exemplo, tudo que acontece no seu banco de dados, ou tudo que acontece no seu sistema operacional, você pode usar esses logs para, posteriormente, olhar o que aconteceu e aprender, opa, tá faltando política de segurança aqui, porque isso é o que aconteceu nesse log, isso que eu registrei, isso que eu percebi, não poderia ter acontecido. Isso aqui deveria ter sido barrado, deveria ter um mecanismo de segurança para impedir isso, tá? Então, esses IDS, por mais que eles são ineficazes, muitas vezes, para detectar um ataque que está em andamento, eles ainda têm essa utilidade, né? Eles vão ser úteis para você conhecer melhor o que acontece dentro da sua rede. Então, essa é uma vantagem de você processar offline, de você processar depois do que já aconteceu, tá? Então, por exemplo, quando você pega um dataset, como é o caso do trabalho que vocês viram na aula passada, né, apresentaram na aula passada, que é aquele monte de dataset. Se você pega aquele dataset e processar ele com um algoritmo de aprendizagem de máquina, né, para você ver se ele acerta ou se ele erra, você testar seu IDS, você está fazendo um tipo de análise offline, né, você não está pegando o tráfego ao vivo da rede, né. Então, na pesquisa, isso é muito usado, tá, pessoal? Quando você não está não está instalando seu IDS numa indústria, é muito mais usado até o IDS em lote, porque a gente está preocupado em construir um IDS bom. E para construir um bom IDS, é importante que você consiga ter aquele controle do que está acontecendo, você ter logs, opa, esse IDS acertou, ele errou. Então você vai processar esse monte de logs, esse monte de amostras que você tem no seu dataset, de maneira offline, sem se preocupar em aquilo ser uma informação que está passando na rede. Porque você está principalmente preocupado em ver se seu IDS está preparado para detectar aqueles ataques. Claro que a gente faz isso para que futuramente a gente consiga criar né, esse IDS online, né? Que a gente pegue esse mesmo sistema de detecção de intrusões que a gente está testando com dados estáticos e já coletados há muito tempo atrás, né?
a gente vai poder, depois que ele estiver bem calibradinho, pôr ele numa rede funcional. E aí, nessa rede funcional, ele pode também funcionar de maneira online ou offline, tá? Então, nesse caso, né, quando eu instalo ele já em produção, digamos assim, para ele conseguir parar um ataque que está em andamento, ele tem que ter alguma técnica de processamento online, tá? Aí tem técnicas de stream processing, por exemplo, né, que é processamento de eventos. Então, você vai ter mecanismos similares àquela abordagem, né, do nosso IDS embarcado, que vão servir para fazer processamento online, tá? Geralmente o IDS embarcado, então ele não vai ser um exemplo de IDS que faz o processamento em lote, processamento offline desse tipo aqui. Tá? Então percebam que o tipo de arquitetura, ele tem a ver também com o tipo de análise. Um IDS baseado em rede, por exemplo, será que ele vai conseguir fazer uma análise online? Depende do recurso que ele tem, né? Se ele conseguir ter recurso suficiente para dar conta de uma grande quantidade de pacotes que passa ali na rede, beleza? Faz online, mas às vezes ele não vai conseguir. E fazer offline não quer dizer que eu vou fazer daqui uns dias, tá, pessoal? O offline pode ser daqui 10 minutos, pode ser daqui 5 minutos, sabe? Eu posso ir criando um buffer, eu posso ir criando um repositório, né, onde eu vou pegando esse monte de informação que está chegando, esses pacotes, e vou logando aquelas informações. Se eu preciso entregar logo aquele pacote, eu deixo ele passar, sabe? Então, o online tem muito a ver com isso, sabe? Eu deixo passar antes de eu saber se é ataque ou não é, né? Porque se eu for ficar 10 minutos para deixar uma conexão acontecer, né, percebe que eu estou causando um DOS aí, né? Estou afetando disponibilidade. O usuário não vai esperar 10 minutos para ele fazer uma operação no meu site, ele vai embora. Então não me adianta eu esperar, né, ter o IDS perfeito se eu levar 10 minutos para analisar aquilo. Agora, se eu deixar ele passar, né, assim, até autorizei, daqui a pouco é uma compra, né, autorizei a compra, etc. Mas daqui 5, 10 minutos eu percebi que foi uma fraude, eu posso bloquear aquela conta, eu posso impedir que ele opere novamente mais tarde, tá? Então, tem um exemplo, né, uma criança, tinha 12 anos a criança, que ela fez um botzinho, né, usando uma programação assim mais simplificada, aquelas que são low code, sabe? Ele fez um botzinho onde a sua a sua interface, assim, né, seu computador, ele ficava abrindo, o bot basicamente simulava cliques na tela, tá? Então ele clicava num anúncio do Google, né, no site dele, né, esse era o ponto, né? Ele tinha um site onde ele exibia anúncios, e aquele bot clicava naquele site, depois ele clicava na outra aba, que era onde estava a interface do roteador, né, do ponto de acesso de rede, e ele reiniciava, porque isso fazia com que o IP trocava, né? Toda vez que ele reiniciava o roteador, ele ficava com um IP diferente, né, naquela máquina. E aí, depois que ele reiniciava o roteador, ele dava uns minutinhos, né, e clicava novamente no anúncio. E deixou isso rodando. Isso gerou vários cliques, né, com IPs diferentes, com momentos aleatórios, né. Então, isso, enquanto ficou rodando, isso não foi detectado imediatamente. Mas depois, né, numa análise de log, né, a Google percebeu que, né, no intervalo, por mais que fosse variável, ele era regular, né, aquele intervalo ali, né, ele não era realista, né? Quer dizer, todo acesso à página tinha 300 acessos e 300 cliques. Então, isso aí é uma anomalia, né? Por mais que na hora, né, em tempo real, tu não detecte, não parece ser estranho, porque daqui a pouco, né, tem um monte de gente interessada que está acessando. Quando você olha, né, na análise em lote, offline, você consegue olhar para o histórico e perceber, cara, isso aqui pode, não tem como. E aí você pode tomar uma ação, ainda assim você pode bloquear, né, aquela conta, não pode mais deixar aquela pessoa criar uma nova conta de anunciante, por exemplo, você pode tomar medidas, sabe? Por mais que você não impeça, opa, peraí, você clicou no link, meu Deus, tem que parar tudo agora. Você ainda consegue tomar uma medida, aquele cara obviamente não lucrou nada, porque se ele não teve mais a conta dele, né, ele não conseguiu resgatar o dinheiro dos cliques ali, né? Então, para esse cenário que eu dei agora, esse exemplo, uma análise offline é suficiente. Nem sempre eu vou precisar de uma análise online. Até porque imagina, né, se a Google vai analisar todos os cliques em tempo real e claro, a Google, né, é um exemplo de quem tem muito recurso para isso, mas imagina quanto, né, que ela gastaria para fazer isso versus uma análise em lote, né, mais tranquila que você pode fazer em outro momento, né? E outra, imagina que esse comportamento foi um comportamento legítimo ali, né? E tinha muita gente interessada em clicar nos anúncios e comprar aquele produto que está em promoção. É Black Friday, e realmente teve muito clique. E aí o mecanismo automatizado online, ele impede que você clique nos anúncios. Imagina que prejuízo financeiro isso teria, né? Então, essa análise em lote, offline, ela também pode ser útil de vez em quando e até melhor que a online, se né, o meu ambiente, a minha situação, ela tiver num cenário onde eu não vou ter muito prejuízo por fazer isso depois, né?
Mas eu posso ter também o contrário, eu posso ter um prejuízo grande se eu tomar uma decisão errada e bloquear uma pessoa e causar uma negação de serviço, tá? Então, o offline, a vantagem dele é que ele não vai causar uma negação de serviço. Ele não vai parar um ataque em andamento, que é a desvantagem, mas ele também não vai parar alguém que não está executando um ataque por confusão, né? Então, se gerar falso positivo no offline, ele não é tão prejudicial assim. Mas se gerar um falso positivo no online, aí já é mais prejudicial, tá? E a outra análise é justamente, né, essa análise online, que ela acontece em tempo real, ela tem um monitoramento constante dos sistemas e redes, então, geralmente aqui eu vou começar a usar aquelas técnicas que eu falei, né, de stream processing, a hora que alguém clica no botão, por exemplo, antes daquele botão fazer a função dele, eu já executo algum mecanismo ali para ver se aquele usuário ele está autenticado, para ver se aquele usuário ele tem features que mostram que ele é um usuário legítimo, tá? Então, percebe que não é necessariamente, que não estou falando de verificar se está autenticado no sentido de ter um controle de acesso. Isso não é o IDS que faz, né? Agora, o IDS ele vai olhar as features de autenticação, o token se é um pouquinho válido, ele vai olhar, né, um conjunto de informações que ele consegue ter acesso naquele momento para que ele consiga fazer uma identificação de ameaças em tempo real, que ele consiga gerar um alerta imediato, tá? Ou que ele consiga já bloquear o cara. Depois a gente vai falar disso. Se ele vai gerar um alerta, vai bloquear, tá? Mas a questão é que se eu tenho análise em tempo real, eu estou preocupado principalmente em dar uma resposta em tempo hábil. Ele permite ações de mitigação. Não quer dizer que todo IDS online ele vai mitigar, vai parar o atacante, tá? Mas ele permite, ele dá recursos a isso, tá? Porém, né, um problema do IDS em tempo real é que ele vai ter um consumo considerável de recursos, tá? Tanto do sistema quanto da rede. E aí é um grande problema, né, para IDS. Imagina uma universidade, por exemplo, né, onde você vai ter um ponto de tráfego que passa, né, às vezes milhares de conexões ao mesmo tempo e muitas delas podem ter usando recursos intensivos. Como é que você vai analisar tudo aquilo, né, se a universidade não tem um baita processador, né, um baita servidor, por exemplo, para você instalar um IDS super IDS ali que dê conta de tudo aquilo em tempo real? Não vai ter jeito, né? É uma análise de Big Data, você vai ter que usar mecanismos de Big Data muitas vezes. E aí tem ferramentas de Big Data, como por exemplo o Apache Spark, né, que fazem análise de processamento de eventos, que é em tempo real, e tem outras que são como, por exemplo, o Hadoop, que eles analisam arquivos em lote, que ele pega um punhadão de arquivo e faz análise depois, né, offline. Tá? Então tem essas duas formas de fazer. E além da detecção em tempo real, né, tem outro termo, outra coisa que a gente pode fazer, né, nessa análise em tempo real, que é o aprendizado em tempo real. Isso é desafiador, mas tem bibliotecas que permitem fazer isso. Uma delas é o MOA. Deixa eu escrever para vocês aqui no chat. É o Massive Online Analysis. Essa biblioteca que eu mandei para vocês aí no chat, que é o MOA, é um exemplo clássico de algoritmo que ela funciona em Java, nesse caso aí, que você consegue implementar um IDS em tempo real, né, um aprendizado em tempo real. O que ele faz, né? Ele usa a ideia de concept drift, que é quando tem uma mudança, né, naquilo que ele conhece, mais ou menos inspirado naquela ideia de anomalias, e com isso ele consegue gerar amostra dizendo, opa, isso aqui é um ataque. E ele se retroalimenta, e aí ele começa a classificar, né, tudo o que acontece depois, com base naquela mudança de conceito, como um ataque, um barra anomalia, tá? Então percebe que isso é desafiador, né? Não quer dizer que porque mudou, aquilo ali realmente é um ataque. Então ele pode aprender errado, isso pode ser um problema, tá? Então, existe o aprendizado online? Existe o aprendizado em tempo real? Existe. Ele é perfeito? Não é perfeito. Né? Existe uma linha de pesquisa para otimizar, tem artigos que mostram resultados melhores, outros piores, né? Mas existe toda uma linha, assim, e ele nunca vai ser tão bom quanto um IDS baseado em assinatura, por exemplo, né? O IDS baseado em assinatura ele vai ter uma alta taxa de falso positivo, quer dizer, desculpa, uma baixa taxa de falso positivo, porque ele reconhece as assinaturas dos ataques. Então, dificilmente ele vai confundir um tráfego normal com um ataque, por exemplo, né? Ele não vai errar muito. Pode errar, claro. Ele não vai ser perfeito, tá, pessoal? O IDS baseado em assinatura, ele também erra, né? Mas ele vai ter muito mais subsídio para acertar do que o IDS online, já que opera em tempo real, né? É mais desafiador para esse tipo de IDS, tá? Então percebam, né, também que tudo tem ligação uma coisa com a outra, né? Por exemplo, o IDS baseado em assinatura, ele é muito mais fácil de você implementar ele da forma offline, por exemplo, né? Esse processamento em lote. Então, uma coisa conecta com a outra, né? O IDS baseado em anomalia, ele é mais fácil de você implementar ele
de maneira online, quer dizer, ele é mais viável de você implementar ele online, porque você vai ter que tomar uma decisão rápida, e é rápido para você computar a diferença, né, entre um limiar que você já tem pré-definido, por exemplo, e uma amostra que vem que acabou de chegar. O IDS baseado em especificação, né, que é aquele terceiro tipo que nós vimos, ele é o ideal para você fazer análise online. Por mais que as regras sejam um pouco limitadas, você fazer uma análise mais simples e ver, opa, essa regra aqui ela está sendo violada, e já descartar aquele pacote, que aí é muito parecido com o que o Firewall faz, é o mais trivial, é o mais fácil de fazer. Então percebam que tem a ver, a escolha da arquitetura, ela tem a ver com o tipo de análise que a gente faz, tá? Não necessariamente uma coisa vai implicar na outra, mas tem algumas arquiteturas que vão facilitar algumas análises, né? A análise online é facilitada por algumas arquiteturas, enquanto que a offline é facilitada por outras, tá, pessoal? E aí, né, para finalizar, né, é importante que vocês percebam que, antes de finalizar, na verdade, antes de passar para o último ponto, que é a ação, para ficar bem claro, então, nessa parte de análise, né, ambientes críticos, onde a prevenção imediata de danos é crucial, né, é um exemplo clássico onde a análise online é preferida, né, aquele exemplo que eu dei para vocês de subestações. Uma análise que eu consiga parar aquela coisa que está acontecendo na hora, que não que eu consiga, mas que eu precise, né, de parar aquele ataque antes que ele faça, que ele execute uma ação, né, antes dele clicar naquele botão, antes de, enfim, dele causar um problema, nesse caso é bastante importante, né, que eu tenha uma análise online, tá? Agora, se eu preciso ter uma compreensão mais detalhada das ameaças ao longo do tempo, para melhorar meus mecanismos de firewall, para melhorar minha defesa como um todo, a análise online ela é mais apropriada, tá? Então, para eu fazer auditoria, para eu fazer análise forense, para ver o que aconteceu, que aquele dia aconteceu, aquele dia foi um dia muito estranho, mas o que aconteceu naquele dia, né? Para eu fazer essa análise mais detalhada e buscar respostas, a análise offline é melhor, né? Porque eu vou ter informação ali, vou ter logs persistidos para eu poder analisar, entre aspas, com mais calma, com mais critério, com mais recursos computacionais, né? De forma mais eficiente, não necessariamente com mais recursos, mas usando de forma mais eficiente um recurso, porque eu não preciso, eu não tenho aquela pressa, né, de processar tudo ao mesmo tempo, de usar 100% da minha CPU, de usar tudo que eu tenho de memória disponível, não precisa, você pode usar de uma maneira mais tranquila, você pode usar dados em lote, né, em agrupamentos de dados a cada instante, então você pode fazer muita coisa interessante com análise offline, tá? Mas a análise online ela é fundamental para quando você precisa proteger imediatamente, não tem que tomar uma decisão, né, para parar aquele atacante, tá? E aí, sim, para finalizar, né, nós temos as ações que o IDS pode fazer, né? Como é que eu posso responder a uma ação de uma ação maliciosa, né? Que ações eu posso usar como um contra-ataque ou, né, uma resposta a uma intrusão que está acontecendo? Então, nós temos uma das abordagens, né, que é o que a gente chama de IDS clássico, né? Nosso IDS, quando a gente usa só essas três letras, né, Intrusion Detection System, né, o Sistema de Detecção de Intrusões, ele basicamente está preocupado em detectar, né? O que é detectar? Ele vai analisar, né, tudo que a gente viu até agora, nessas informações, e vai notificar um administrador, ele vai detectar. Ele vai perceber que tem uma coisa acontecendo, e a partir dessa detecção, ele pode, por exemplo, avisar o administrador, olha, tem um ataque acontecendo, né? Isso é importante, né? A vantagem de você gerar um alerta, por exemplo, você notificar, você apenas detectar e notificar, sem tomar uma decisão imediata, isso vai reduzir falso positivo, né? Quer dizer, por mais que tenha falso positivo acontecendo, você não vai impedir que uma pessoa que precisa usar um recurso use de fato, né? E isso, em alguns casos, é melhor do que. Às vezes é melhor você bloquear, às vezes é melhor você deixar ele trabalhar e depois você ver se deveria ser bloqueado ou não, né? Depende da situação, depende do que está acontecendo ali, né? Então, quando você não quer causar falso positivo, né, na ação que você está tomando, você pode analisar de forma manual, né, depois aquele log, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu fazia muito, por exemplo, quando eu era administrador de infraestrutura numa empresa onde eu trabalhava, nós tínhamos um montão de TV pendurado, assim, né, de painéis, assim, que era um monte de TV mesmo pendurada na parede, onde tinha vários quadradinhos lá verde que de vez em quando não ficava vermelho. Quando ficava vermelho, tinha que ver o que estava acontecendo, né? Às vezes ficava amarelo, às vezes vermelho, né? Amarelo já era um alerta, vermelho já era o erro mesmo. A gente usava um software chamado PRTG para fazer essas análises e ver quando tinha alguma coisa que estava ou fora do ar, ou estava sobrecarregada, ou estava recebendo mais conexões do que deveria. É uma forma de fazer um IDS, né?
onde o administrador de rede ele vai tomar a decisão final. Quer dizer, nada ali é automático, mas você tem a análise automática, você vai ter informações para você poder tomar a decisão bem informado, né? Então, por exemplo, se tinha uma situação ali onde poderia ser um cyberataque, eu tinha que fazer alguma coisa, né, para impedir aquele atacante, ou impedir que aquele potencial ataque acontecesse, né? O sistema ele não tomava uma decisão sozinho. Então, isso é bom e é ruim. É bom porque reduz falso positivo, né? Não tem decisões erradas ali tomada por máquina, né? Pode ter, mas pode ter decisão errada tomada por humano, tá? Então, esse é o lado negativo, que a eficácia vai depender da rapidez e da eficiência de resposta humana. Ou seja, só vai ser eficaz aquela ação ali se o humano ele conseguir tomar uma decisão em tempo hábil, né? Em tempo hábil para aquela situação e uma decisão correta também, né? Não adianta tomar uma decisão rápida, o cara ser super rápido e tomar uma decisão errada. Então, quer dizer, depende do humano. Se tu quer depender do humano, se tu quer realmente que o orientador dê a palavra final, se tem que bloquear ou permitir, beleza? É isso que tu tá precisando. Agora, se tu precisar tomar uma decisão, né, mais automatizada, aí essa não é a melhor abordagem, tá? E aí tem a questão da sobrecarga, né? Você pode também sobrecarregar os administradores, né? E a resposta vai se dar através de ações preventivas futuras, principalmente. Então, o que acontece, né? Quando você está apenas detectando, aí, mais uma vez, percebe que isso tem bastante correlação com o que a gente viu antes, que é a forma de análise. Uma análise mais offline, onde você vai poder analisar, opa, aconteceu alguma coisa estranha aqui, né, e você apenas detectou isso, mas você não impediu, né, você apenas tem esse log, esse registro de que isso aconteceu, isso vai permitir que você faça, né, tome ações preventivas para que isso não aconteça futuramente, né? Você vai poder criar mecanismos para impedir que aquilo aconteça novamente no futuro. Então, detectar uma intrusão, né, por mais que você não impeça ela de acontecer, ainda isso é muito útil, né? Você detectar é melhor do que você não detectar, óbvio, né? Agora, se você puder detectar e prevenir, que aí entra o nosso IPS, né, que é o Sistema de Prevenção de Intrusão, ou nosso IDPS, que é o que detecta e previne, né, ao mesmo tempo, aí sim você vai ter o cenário ideal, né? Obviamente, né, o ideal é que toda intrusão pudesse ser não só detectada, mas também prevenida, né? Mas, claro, depende daquilo realmente ser uma intrusão mesmo, você ter essa confiança de tomar essa decisão de forma automática, né? Então, a prevenção de intrusões, né, quando você detecta uma intrusão e já previne, quando a sua ação de resposta é uma prevenção, você vai ter que tomar medidas automáticas para impedir que esse tráfego malicioso consiga chegar até o seu destino, né? Então, tem a ver também com aquela ideia, né? Percebe que tudo está entrelaçado aqui, né? Tem a ver com a análise online e tem a ver também com a arquitetura que está embutida, muitas vezes embarcada, né? Então, se a arquitetura está embarcada, o potencial de você prevenir é maior, né? Porque ela já está ali fazendo análise em linha. Aquele tráfego nem vai chegar no seu destino, né? Agora, se você está só monitorando de forma passiva, né, o tráfego de rede, e aquele pacote que você viu que é malicioso, ele já passou, você pode ainda assim encerrar aquela conexão, por exemplo, sabe? Você pode cortar o ataque no meio, mas ele já vai ter começado a atuar, né? Dependendo do ataque, se ele for um ataque muito rápido, né? Você não vai conseguir parar ele a tempo, né? Se for um ataque mais longo, você vai poder impedir que ele se propague de uma forma mais, né, mais completa. Você pode mitigar. O que é mitigar? Mitigar não é evitar, não é parar por completo, mas é reduzir, é amenizar, né, o dano sofrido, tá? Então, quando você detecta e você não consegue prevenir, você pode mitigar. Agora, quando você previne, você pode já mais do que mitigar, você pode impedir. Você pode realmente evitar que aquilo aconteça, tá? Como é que isso é feito? Geralmente você vai fazer através de descarte de pacote, você pode reconfigurar o firewall para isso, por exemplo, né? Você pode matar um processo que está em execução, você pode fazer qualquer tipo de ação que você consiga impedir, né, que aquele serviço, que aquela ação continue sendo executada, né? Se você bloquear um endereço IP de um firewall, por exemplo, se você fechar uma porta que estava aberta, né, no firewall, se você matar um processo, qualquer tipo dessas ações são exemplos de que você preveniria, né, a ação, né, do atacante naquele momento. Então, esse tipo de ação, ele é bastante eficiente, principalmente contra ataques que geram um alto volume de tráfego, né? Porque quando você está analisando, principalmente se for online, e começa a ter um volume muito grande de requisições, né, para você analisar, se você só está detectando e fazendo log daquilo, você pode começar
a ficar com mais atraso e mais atraso e mais atraso, porque o volume de informações vai começar a ficar muito grande. Agora, se você detectou que é um ataque de geração de serviço, por exemplo, né, tem um cara bombardeando tua rede, e você detectou que tem um IP ou uma faixa de IP ou tem algum padrão, né, que você consiga já cortar, né, o IP é um exemplo clássico, bloqueie todas as conexões desse IP. Ele vai ser eficiente, porque uma vez que você bloqueou aquilo ali, né, várias outras análises que você teria que fazer, você não vai nem precisar fazer mais, porque já vai estar bloqueado. Esse bloqueio automático vai, além de responder imediatamente a algumas ameaças, ele vai ser eficiente sobre contra esses ataques, né, que geram alto volume de tráfego, porque você não vai precisar continuar a analisar aquele alto volume de tráfego, né? Você vai começar a analisar, se você já tem a decisão de que aquele tráfego está vindo de uma origem maliciosa, você já corta o mal pela raiz, você já bloqueia aquela origem e o volume de tráfego vai ser cessado, você vai sobrecarregar, né? Você vai aliviar a carga ali do seu IDS, tá? Qual que é o problema da prevenção? É o bloqueio, né? O risco de bloqueio indevido, né? Que basicamente é causado pelos falsos positivos. Então, se você tem um mecanismo que já age automaticamente, embora que na teoria seja maravilhoso, você não precisar se preocupar com intrusões, porque o meu IDPS ele já se preocupa, já elimina elas para mim, né? Se esse meu IDPS não estiver suficientemente configurado, se ele não tiver as bases adequadas, né, de dados, né, de assinaturas, se ele for baseado em assinatura, por exemplo, ele pode acabar bloqueando, né, um tráfego normal. Isso principalmente acontece quando eu não uso assinatura, mas sim quando eu uso a detecção baseada em anomalias, né? Então imagina que o cara errou 3 vezes a senha porque não esqueceu mesmo, né? Daqui a pouco ele vai tentar uma quarta senha e bloqueou. É o caso do banco, né? O banco ele tem uma espécie de DPS, né? Filosofia, pelo menos é uma filosofia de DPS. Se você tentar digitar a senha muitas vezes repetida, a senha errada, né? Ah, eu peguei o cartão de alguém e fui lá tentar passar o cartão e precisar da senha. Digita 4 vezes a senha para te ver, né? O sistema de detecção ali de intrusões, né, de ladrão de cartão, ele também é um IDPS, né, porque ele vai prevenir, você não vai conseguir fazer digitar mais do que 4 vezes, né, você não vai conseguir, por força bruta, descobrir aquela senha. Então, por mais que seja um ataque mais manual, é um ataque cibernético também, né, um ataque de força bruta, por mais que você tente adivinhar a senha de um cartão manualmente, né, isso é um ataque de força bruta. Então, a gente não deixa de ter um IDS, né, barra IDPS aí, porque ele já previne, né. Qual é o problema? Que se é a minha mãe lá que esqueceu a senha dela, na quarta vez ela bloqueia o cartão. E aí eu, né, causei um bloqueio indevido, né? Claro que nesse caso é melhor que ela tenha que ir lá no banco liberar o cartão, né, do que ela corra o risco de perder o cartão e alguém lá passar o cartão dela, né, e conseguir descobrir a senha, porque não tem esse mecanismo. Então, mais uma vez, depende da aplicação, depende, né, da onde que isso está sendo executado para tomar uma ou tomar outra decisão, tá? Então, basicamente, né, assim como todo software, né, o IDS, no momento do projeto, você vai tomar decisões baseadas sempre na situação atual, né, nos recursos que você tem disponível e na situação atual no que você precisa combater. Vamos ver alguns estudos de caso, tá, pessoal? Então, olha só, para escolher a arquitetura do IDS, o método de detecção, a abordagem de análise e o tipo de ação, né, vai depender do ambiente específico onde eu vou estar implementando meu IDS, das necessidades de segurança, porque nem sempre, né, eu tenho a mesma necessidade, né? E aí, o que é um exemplo de ambiente? Vamos pegar um sistema de subestações. Qual que é a necessidade que ele tem de segurança? Ele é uma infraestrutura crítica. A necessidade de segurança ali é você conseguir bloquear tudo que você puder, né? Agora, pega um outro exemplo onde é um tráfego mais passivo que você pode detectar algo inconsistente para resolver depois, né? A necessidade de segurança não é tão crítica assim, né? E dependendo da situação, né, dos recursos disponíveis, imagina uma universidade, como eu falei para vocês, né? Uma universidade que você não consegue ter recurso computacional disponível, por exemplo, né? Porque tem muito corte na educação, por mais que a gente pense, opa, mas é federal, tem muito corte, a gente não tem dispositivos supercomputadores muitas vezes, algumas tem, né, mas às vezes você não vai ter isso para usar para um IDS de rede, né, então muitas vezes você não vai ter, né, imagina um cenário de uma universidade onde não tem essa capacidade, você pelo menos logando as ações indevidas e ver que depois alguém vazou algum dado e alguma coisa do tipo, você já consegue responsabilizar legalmente, o que pode ser suficiente já para esses casos, né. Óbvio que se puder prevenir é melhor, mas assumindo que você não consegue prevenir, né, você poder pelo menos garantir que você faz uma análise mais abrangente e detecta a causa de raiz daquele ataque, vai permitir que você aperfeiçoe sua segurança dali para frente, tá? Então esse é um caso onde a necessidade de segurança permitiria isso acontecer.
E automaticamente, né, além da necessidade de permitir que isso aconteça, tipo, ok, é uma solução que dá para aplicar, eu não tenho recursos disponíveis para eu tomar a decisão ideal, né? Então, entre esse ok e o que é ideal, né, e entre o que o recurso meu permite, eu fico com ok mesmo, porque é o que o meu recurso permite, tá? É basicamente isso. E óbvio, isso vai depender do ambiente específico, né? Tem ambientes que não adianta. É melhor eu nem operar do que eu operar de uma maneira mais assim, né, vulnerável, tá? Então, depende do ambiente também, tá? Vamos imaginar o primeiro cenário, então, uma plataforma de e-commerce, por exemplo, né, com alto volume de transações de dados sensíveis. Nesse caso aqui, eu poderia usar, por exemplo, uma arquitetura centralizada, né, imaginando que eu tenho uma rede, né, de e-commerce e eu preciso analisar várias partes daquela rede onde está meu sistema de e-commerce. Então, nesse caso, uma arquitetura centralizada, onde eu consiga monitorar vários pedaços da rede ao mesmo tempo, poderia ser uma boa escolha, né? Que tipo de assinaturas que eu poderia pegar, né, nesse tipo de sistema? Principalmente uma abordagem onde eu explore os ataques conhecidos, por exemplo, uma abordagem usando assinaturas, né, para construir meu IDS, onde eu já mapeio os tipos de fraudes conhecidas, né? Ah, tem os e-mails de phishing, enfim, tem alguns ataques já conhecidos por esse ambiente, então eu posso, né, simplesmente usar as assinaturas. Num sistema de e-commerce, né, onde eu estou fazendo transações financeiras e tem dados sensíveis, é importante que eu tome uma ação imediata, né? Então, a minha análise, preferencialmente, né, deveria ser online. Claro, se eu puder ter as duas, melhor. Eu posso depois também fazer uma análise offline. Mas é essencial aqui é uma análise online, para que eu consiga bloquear, né? Qualquer ação estranha, né? Ah, tem um cara lá do outro país que nunca compra aqui nessa loja, está comprando agora um volume muito grande. Peraí, já bloqueei esse cara logo, depois a gente vai se preocupar, né, em ver o que aconteceu, né? Então, a análise é bom que ela seja online para permitir o bloqueio imediato e a ação, né, o ideal é que eu consiga fazer as duas coisas, tanto logar quanto bloquear, né? Ter o registro do que está acontecendo, né, das informações detalhadas para poder fazer, eventualmente até voltar atrás, depois, né, daqui a pouco o cara entrar na justiça, opa, tu bloqueou minha compra, não sei o que, eu posso, né, analisar e eventualmente perceber que eu errei, né? Então é bom ter o log, mas é importante também que eu faça o bloqueio logo para permitir que eu consiga mitigar aquele ataque. Tá? Um segundo cenário, né? Nessa rede IoT, né, eu tenho muitos dispositivos, né, no ambiente industrial, por exemplo, né, imagina que essa rede IoT está num ambiente industrial, né, que é uma das aplicações da IoT, né, a IoT industrial, IoT, né, dois iria na frente. Nesse caso, né, como meus dispositivos eles podem estar muito espalhados e muitas vezes eles estão diretamente conectados à internet, porque, né, na internet das coisas, os dispositivos não necessariamente precisam estar numa rede local que conecta eles à internet. Eles podem ter um chip ali 4G, por exemplo, já, né, eventualmente estar diretamente conectado à internet. Nesse caso, eu não conseguiria ter uma arquitetura centralizada para analisar isso tudo, né? Então, uma arquitetura mais embarcada, né, que eu consiga instalar embarcar no próprio dispositivo, né, se eu tiver algum mecanismo de detecção, às vezes é a melhor saída para esse cenário. Tá? Então, uma detecção de anomalias que tende a prever comportamento que fogem do limiar em uma fábrica, uma indústria, né, provavelmente deveria funcionar também, porque o comportamento numa indústria, o comportamento numa fábrica é bem mais previsível, né? Aquilo que eu falei para vocês, você sabe quantos graus tem que estar aquele dispositivo, você sabe quantas vezes aquilo pode acontecer e assim por diante, tá? Então, a detecção de anomalias, ela tende a funcionar por esse caso. A análise offline, muitas vezes, ela vai ser necessária por conta da limitação computacional. Esses dispositivos, muitas vezes, podem não conseguir tomar uma decisão em tempo real. É óbvio, se eu tiver uma leitura embarcada, onde já consigo tomar uma decisão em tempo real, a análise online, ela é a preferida, né? Ela é para fazer uma análise, né, rápida e já bloquear, seria o ideal. Mas, né, se eu estou considerando um sistema industrial, onde ele fica rodando ali ao longo do tempo, né, e eu preciso principalmente gerar logs e alertas que permitam que eu depois descubra o que aconteceu, como é que aquilo foi, como é que aquilo afetou o meu sistema, né? Pega o exemplo do Stuxnet, por exemplo, né? Naquele caso, ter logs que ao longo do tempo você consiga perceber que tinha uma coisa errada acontecendo e você descobriu, rastreou, né? Como é que aquela ameaça começou e como é que aquele ataque foi evoluindo, isso é importante, né? Para você principalmente garantir que isso não aconteça mais. E aí, é claro, eu não estou dizendo que não é importante você ter o alerta imediato. É claro que se você conseguir usando a arquitetura já embarcada, né, você já gerar ali um alerta, perfeito, né?
mas o mecanismo, né, para você gerar esse alerta, ele vai ser muito limitado. E se você gerar um alerta, se você gerar um alerta não, né, pessoal? Gerar já o mecanismo de prevenção. Se você já prevenir uma ação ali no ambiente industrial, né? Se você bloquear uma ação que o dispositivo está executando e essa ação ela for uma ação fundamental, né? Imagina que você acha que o detector de incêndio ali não funcionou, né, numa fábrica e ele não vai operar porque você bloqueou aquele cara, né? Às vezes é melhor deixar que ele opere e, né, solte ali, né, o vapor que ele tem, a água, enfim, o gás que ele tem para parar o incêndio, né, mesmo que não tenha nenhum incêndio, do que você dizer, não, não, esse cara tá mentindo aí, deixa ele quieto, e deixar pegar fogo nas coisas. Né? Então, nesse caso, era melhor você deixar que ele opere, né, que ele erre, mas que você consiga posteriormente analisar isso, né? Imaginando esse cenário onde esse é o propósito do dispositivo, né? Onde é algo que, assim, peca por excesso, mas não peca, né, pela falta. Ou seja, é melhor deixar aquele cara atuar, mesmo que isso possa eventualmente estar errado, né, do que você prevenir ele de fazer o que ele tem que fazer. Né? Agora, imagine um terceiro cenário, né, onde pode até ser similar ao anterior, mas eu estou falando já de infraestrutura crítica, como um sistema de controle de tráfego ou redes elétricas, por exemplo. Nesse caso aqui, né, ter uma infraestrutura centralizada com uma visão abrangente de toda a infraestrutura seria o ideal. Né? Eu ter regras especificadas pode ser também a melhor ideia, porque nós temos aqui padrões operacionais bem definidos. Claro, lembra, né, que essas regras, muitas vezes, sozinhas, elas não vão ser o ideal, né? Embora que, para esse cenário, né, a regra é o que é o mais usado, se eu tiver condições de adicionar camadas extras, como machine learning, principalmente para fazer análise baseada em assinaturas e anomalias, eu posso fortalecer ainda mais esse sistema, tá? Mas se eu tivesse que escolher uma dessas situações, né, num ambiente crítico, onde eu preciso ter uma proteção imediata e fazer um bloqueio, o primeiro IDS que eu pensaria é um IDS baseado, muitas vezes, em regra, né, que consiga já tomar aquela decisão rápida e bloquear alguma coisa, né. Claro, como eu falei para vocês, em todos esses pontos, né, se eu tiver algo híbrido, melhor. Se eu, ao invés da centralizada, eu tiver centralizada e também embarcada, que vai me ajudar mais ainda para tomar uma decisão online, uma imputação imediata, melhor ainda, se eu tiver essa possibilidade. Né? Se eu puder, além de especificar a regra, também ter anomalia e detecção de assinaturas, melhor ainda. Se além do bloqueio eu também tiver os logs, melhor ainda. Mas vai depender sempre dos recursos, né, e também do foco. Procurei mostrar alguns cenários diferentes aqui, onde cada um deles, né, os requisitos, né, necessidade que a gente tem nesses cenários, eles já saltam os olhos da gente para uma ou para outra abordagem, tá? Então, por esse caso aqui, por exemplo, né, cenário 3, tem uma subestação que aquela mensagem errada pode, né, causar um problema muito grande. Bloqueia isso. Se para eu bloquear isso eu precisar de implementar um IDS que se baseie nas regras, por exemplo, né, ok, eu vou implementar esse IDS que se baseie nas regras para eu garantir que aquele bloqueio consiga acontecer. Agora, se eu também conseguir fazer uma análise mais robusta, isso acontece em tempo hábil, né, para eu conseguir bloquear, melhor ainda, eu vou conseguir bloquear de uma maneira mais eficiente. Pode falar, Cristiano. Então, um cenário interessante é quando surgiu o Pix, eu trabalhava em instituição financeira, e o Pix, pelo conceito de pagamento instantâneo, né, ele tem alguns requisitos, né, de tempo da transação, em termos de rede, bastante significativos. Então, por exemplo, você não teria condições de mandar aquele tráfego, por exemplo, para, sei lá, para consultar uma lista de reputação de IP na nuvem, porque você já perderia os milissegundos preciosos nessa questão. Então, foi um cenário bastante interessante, né, que a questão do tempo, né, era uma limitação para que você construísse uma arquitetura de segurança. Inclusive, Pix, não sei se todo mundo tem ciência, né? Tem a API Pix que permite que outros comércios, enfim, conecte com a estrutura daquela instituição financeira, trazendo desafios em termos de segurança bastante relevantes e, digamos, nós conseguimos levar uma solução adequada, né, para
essa proposta, mas não foi fácil. Teve muito tempo de prancheta para construir sem impactar aí o tempo necessário para transação instantânea. Então, é um ponto interessante aí de cenário. E, professor, eu tenho uma dúvida, será abordada na disciplina o NDR como complemento aí de uma arquitetura aí de IDS? Primeiro, né, sobre o seu exemplo, é um exemplo excelente, né? Assim, a gente vê que, às vezes, as coisas são conflitantes, né? A gente pensou, opa, parei, mas é instituição financeira, então a gente tem que tomar uma proteção imediata, ao mesmo tempo a gente não pode ter falso positivo, e ao mesmo tempo, né, os requisitos parecem que começam a exigir, né, uma abordagem, mas um outro requisito pode impedir que aquela abordagem seja, por exemplo, executada, né? Então, eu preciso de tomar uma decisão nesse limiar de tempo muito curtinho. Então, muitas vezes eu não vou poder não vou poder executar, né, um mecanismo mais robusto ali, né? Se não poder fazer uma análise mais a fundo, né? Como você falou, constar uma lista, uma coisa assim, mas talvez não desse baseado na assinatura, né? Talvez não pudesse ser executado, porque ele teria que comparar aquela amostra. Então tem que as regras são mais simplificadas, né? E aí, como é que eu garanto, né, esse trade-off? Que às vezes a gente vai ter que achar trade-offs, né? Vai ter que abrir mão um pouquinho de uma coisa para conseguir alcançar a outra, né? A sua segunda pergunta era em relação a. Desculpa, eu me perdi aqui. Era qual tecnologia para complemento de IDS? NDR. A NDR. Não tinha pensado nisso, pelo menos não está na parte da ementa, mas pode ser um tema interessante para a gente discutir. Eventualmente, até nas apresentações de trabalho, né, que a gente vai ter mais apresentações, a gente vai combinar nas próximas aulas, poderia ser um tema que você poderia trazer, se é um tema que você gosta ou você conhece bem, poderia ser algo interessante. Pelo menos na nossa ementa ele não está previsto, mas é uma ideia, é relevante com certeza. Bom, pessoal, prosseguindo, tem mais um cenário. Foi legal que o Cristiano já deu um exemplo, porque a gente já vai ter uma atividade agora de exemplos, tá? Para vocês tentarem embolar o seu próprio exemplo. Então, já vão pensando no cenário de vocês e qual conjunto de soluções aqui vocês proporiam, tá? O nosso cenário 4, que aqui está como 3, mas é o 4, imagina uma grande organização, né, com funcionários acessando a rede corporativa remotamente. A gente falou mais cedo, né, do home office também. E aí, o que eu faço, né? Como é que eu vou conseguir monitorar? Já não dá certo mais, né, eu ter uma arquitetura centralizada, né, porque esse cara está em casa, então tem que monitorar a atividade local dele. Uma arquitetura embarcada também não vai ser o caso aqui, porque ele está com um computador que eu comprei ali para a empresa, eu não vou estar abrindo o computador para injetar lá dentro uma pecinha que vai fazer, né, um componente de hardware dessa, não é o caso aqui também. Então, o que sobra para a gente é a arquitetura distribuída, para poder monitorar, né, esse tráfego de forma local, para poder ver o que ele está acessando, se ele está, principalmente se for alguma coisa, né, como o exemplo que o Cristiano falou, né, que são pessoas que trabalham daqui a pouco com instituições financeiras, eu sei que os requisitos de segurança são muito maiores, né, eu tenho colegas também que trabalham em bancos, né, e aí eu sei que eles não podem nem usar o computador ali de trabalho para determinadas atividades, né, então é bastante importante que tenha esse monitoramento de atividades locais. Nesse caso, né, eu poderia usar duas coisas ao mesmo tempo, né? Principalmente nesse caso que eu me forço a começar a usar duas coisas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, especificar algumas regras, né? Para ver se não está se a conformidade, né, daquele tráfego, daquilo que ele está fazendo, ele bate com o que eu estou especificando, porque como é uma instituição financeira, eu posso ter políticas bem definidas que dizem o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? Esse site ele não pode acessar, enfim, eu tenho condições de fazer algumas regras onde eu consiga já bloquear, né, e perceber que está acontecendo alguma coisa se fugir daquela regra. Além disso, eu posso também usar a ideia de detecção baseada em anomalias, né? Como ele tem um padrão de comportamento, ele vai sempre operar em alguns limiares, eu posso também detectar situações onde ele desvia, destoe do padrão, né, daquele trabalho que ele costuma fazer no dia a dia. Então, se ele está fazendo uma coisa muito estranha, ou se ele fez uma coisa que não está em conformidade, né, eu já consigo já detectar isso. E aí, o que seria o ideal para esse caso do cara que está trabalhando em casa, né? Uma análise online, né, ou seja, para poder reportar essas atividades suspeitas em tempo real, né, ou seja, pode ser tarde demais se eu esperar muito para fazer isso, né?
Às vezes, em uma semana, né, se eu for fazer essa análise semanal, por exemplo, eu vou detectar que o funcionário lá na segunda-feira estava vazando meus dados, aí já é tarde demais. Então, daqui a pouco é bom que eu consiga, principalmente pensando que ele pode estar com a máquina comprometida, né, para um atacante, que eu consiga fazer isso online, tá? E aí, qual a ação que eu tomo, né? Ok, se eu tiver uma certeza, né, que aquilo ali está muito fora, que não tem mesmo, por exemplo, ele violou uma política de segurança, né? Eu já bloqueei na hora, né? Seria o ideal. Mas pensando nesse caso, né, onde eu também vou analisar atividades fora do comum, o ideal seria eu gerar esse log alerta, né? Só que em tempo real, tá? Então, quer dizer, o cara tá fazendo uma coisa estranha, eu já notifico o administrador na hora, ou o superior dele, né? Para aquele cara entrar em contato. Não, peraí, cara, por que tá acontecendo isso? Daqui a pouco, né, essa ação que ele está fazendo é uma ação importante para a empresa, que ele precisa fazer. Por mais que pareça suspeita, por exemplo, eu estou atualizando aqui 10 mil CPFs ao mesmo tempo de uma nota fiscal, de uma nota fiscal não, né, de 10 mil notas fiscal, né, estou atualizando CPFs, por exemplo, alguma coisa que eu precisei fazer para corrigir um bug. Essa atividade vai ser uma atividade suspeita, né, fora do normal, incomum. Só que eu não posso imediatamente bloquear meu funcionário sem nem ver o que está acontecendo, né. Então, eu tenho que dar um alerta, e percebam que não necessariamente o alerta tem a ver, o log, né, o alerta ele tem a ver com a análise offline, embora que ele tenha essa grande relação, né, eu posso também ter análise online e não bloquear, né, só reportar de forma em tempo real, né, chegar um e-mail para mim, um push aqui, opa, o Silvio lá está fazendo essas operações, e aí eu olho, não, peraí, mas eu pedi para ele fazer isso, então eu já dou um ok e ignoro. Opa, mas por que ele está fazendo isso? Se ele deveria estar fazendo o relatório que eu pedi para ele, aí já é um negócio que eu posso manualmente bloquear, né, e aí tomar uma decisão. Percebe que como eu estou analisando já computadores de funcionários, e eu tenho supervisores, tenho uma hierarquia toda, não é tão difícil de eu poder monitorar um por um, sabe? Então, eu dou conta. Agora, se eu estou monitorando milhões de usuários, funcionários, aí já é difícil tomar essa decisão manual, pode sobrecarregar, e aí às vezes é melhor eu bloquear o cara para depois eu ver o que aconteceu para eu desbloquear. Né? Então, eu percebo que tem cenários e cenários, tá? E aí, agora eu passo para vocês, vamos passar de um por um, para vocês tentarem bolar aí um cenário, pode ser se vocês já trabalham em alguma empresa, pode ser da empresa que vocês trabalham, ou enfim, da onde vocês pensarem aí, e aí dizer, ó, para esse cenário aí, eu usaria essa arquitetura, eu usaria essa abordagem de detecção, eu usaria essa abordagem para análise e essa ação, né? Lembrando que a arquitetura pode ser centralizada, embarcada ou distribuída, a detecção pode ser baseada em anomalias, baseada em regras, baseada em assinaturas, a análise pode ser online ou offline, e a ação pode ser a detecção ou também a prevenção, tá? Vou pegar aqui por ordem do Meet mesmo. Olha que coincidência. Primeiro o Cristiano. O Cristiano deu um exemplo legal, mas tem mais algum exemplo, Cristiano, que você gostaria de compartilhar aí? Professor, no momento eu pensei nesse exemplo, né, do Pix. Agora, é só esse exemplo, professor, nesse momento. Pegou Você surpresa está aí com a perdoado porque primeira. você se adiantou já e você respondeu a pergunta antes dela ser feita já, então tá excelente. Pois é. Erickson, o próximo da lista. Erickson, você consegue pensar em algum exemplo, algum cenário e que arquitetura você usaria para esse cenário? Não está saindo sua voz, Erickson. Não sei se vocês conseguem ouvir ele, eu não consigo. Também não conseguimos. Quer tentar escrever, de repente? Agora não sei se estão me ouvindo. Agora sim. Agora eu estou ouvindo. Não, eu estou falando, tipo, a ideia que passou na minha cabeça era sobre a questão de segurança no presídio. Por exemplo, o exemplo do Mossoró, né? Aquele prisão máxima lá no Rio Grande do Norte, né? Aqueles dois fugitivos conseguiram fugir, aí depois a autoridade procurou, tipo, recapturar eles, quase durante 50 dias depois conseguiram pegar eles de volta e levaram para lá. Esse é um exemplo que eu pensei como um cenário, né? Legal. Isso. E aí, qual arquitetura você usaria para um cenário desse? Em relação à arquitetura, acho que eu vou usar
especificação, né? De regras, né? Ou não, né? Essa aí é a detecção. Essa é a deteção, né? Arquitetura. É distribuída, centralizada ou embarcada? Você Acho está que eu falando vou. assim, nesse caso da prisão, você está falando, por exemplo, do comprometimento das câmeras de segurança, do ataque Isso, né? cibernético nesse sentido? Isso, né? Certo. Então, imagina as câmeras sendo atacadas lá para não revelar o momento da fuga do presídio, né? Uma detecção, você usaria uma detecção baseada em regras, por exemplo. Isso, né? Uma regra poderia ser que ela tem que estar operante 100% do tempo, algo assim, né? E uma arquitetura que você usaria centralizada, distribuída ou... Acho que eu usaria centralizada, né? Poderia ser, né? Se você tem um sistema de câmeras e vê que uma está fora do ar, já poderia gerar um alerta, né? Sim. Faz Aí, sentido. em relação à análise, aí eu usaria online, né? Tempo real, Online, né? né? Concordo Isso, também. isso. E ação? Aí, ação, eu usaria lock, né? Bloquear logo. É, aí depende, se você está vendo que está offline, né, você não consegue bloquear, aí tudo bem, né, não tem nem como bloquear, mas se você conseguir, é claro, né, detectar o problema, né, se é uma conexão que está ali mandando vários pacotezinhos para a câmera e fez ela cair, né, aí você poderia bloquear essa IP, né, seria um bom exemplo. Legal, boa, obrigado aí, Erickson. Tá. Felipe, você teria um exemplo, Felipe? Consegue pensar em alguma coisa aí? Felipe? Tá mutado, não sei se você está falando. Gianluca, você conseguiria pensar em algum momento, em algum exemplo? No momento tá meio vago, professor, mas eu acho que eu poderia trazer a questão do trabalho que eu estava fazendo, né, de e-mails phishing. Eu acho que daria para fazer algo assim com detecção e usar para detectar anomalias, né, e combater com base nessas anomalias aí. A única dúvida que eu fiquei foi em qual arquitetura eu utilizaria nesse caso. Uhum. Depende de onde você vai analisar, né? Se você tem, por exemplo, se você tem acesso ao servidor de e-mails, se você quer já bloquear ali o Gmail e detectar um phishing, por exemplo, seria algo mais centralizado, né? Porque você teria que ver todos os e-mails. Agora, se você vai ter um mecanismo para o usuário, né, que detecta o phishing chegando na tua caixa de e-mails, né? Pensando assim, eu tenho aqui o meu aplicativo de e-mail e eu quero detectar phishing e a solução não é da Gmail, por exemplo, né? Assim, não tem acesso a todos os e-mails, como é o caso do Gmail, né? Então, aí teria que ser mais distribuída, né? Teria que ser na sua máquina rodando mesmo um detector de phishing. Então, poderia ser as duas. Ou algo centralizado, onde o próprio Gmail detecta e já avisa, né? O Gmail fala assim, o servidor do Gmail, tá? Ou você pode ter um aplicativo de terceiro instalado no seu celular que tem acesso ao seu e-mail e lê esse e-mail e fala, opa, isso aqui é um phishing. Aí seria uma abordagem distribuída, entendeu? Sim, sim, entendi. E a detecção baseada em anomalia, você acha? Eu acho que eu usaria anomalia, né, para detectar algo que foge ali de um padrão, né? Aí eu cortaria ele fora. E a ação Beleza. acho que seria um bloqueio, né? Análise em tempo real? Em tempo real. Legal. Eu acho que é um bom exemplo mesmo. Obrigado, Gianluca. Paulo Vitor, Opa, bom dia, professor. bom dia. Acho que um cenário que a gente poderia pensar seria em biometria, biometria facial ali de aplicativos de banco, né? Uhum, Ele tem que ter um sistema de detecção à fraude ali por trás, né? tem. Eu penso que uma arquitetura ela deveria ser distribuída, porque tem que armazenar essas informações e além de captar a imagem ali no dispositivo, né? A detecção imagino que seria por especificações de regras, porque cada caso é um caso, né? Eu não posso, talvez, bloquear ali uma pessoa por alguma regra e depois é uma pessoa real e ela não conseguiria ali fazer o login, né? Então, teria que passar por uma série de regras, eu imagino,
Deixa eu só comentar sobre a arquitetura. A arquitetura também ela poderia ser distribuída ou centralizada. Por quê? Depende das features que você vai precisar. Se você vai olhar, tipo assim, a foto da pessoa que ela acabou de tirar, isso poderia estar no servidor, né? Quer dizer, se for distribuída, você vai ter no acesso do celular mesmo, né? Ou no servidor você poderia olhar para as fotos também. Quer dizer, a foto dele estaria no servidor e local. Daria para usar os dois. Agora, se você for correlacionar isso com alguma coisa, tipo assim, acabei de usar a câmera, sabe? Então isso você poderia fazer localmente. Você vê se teve alguma chamada, mas se tem call ao sistema que usou a câmera, para poder correlacionar isso com a foto, aí, sabe, duas informações. Tá, mas usei a câmera e de repente eu peguei alguma coisa que não é realmente a foto, né? Eu tinha a foto da foto. Aí, se você tiver algum mecanismo local, né, que permita revelar isso, a arquitetura distribuída vai ser a ideal. Se você consegue fazer isso remotamente, digamos assim, você pegou aquela imagem e processou com IA, por exemplo, e aquele processamento de IA revelou que aquilo tem deformidades, por exemplo, aí centralizado você poderia fazer também, tá? Só para dar esse exemplo para vocês. Legal. Beleza. Aí eu acho que a análise ali seria... A análise seria o quê mesmo? Eu acho que eu me perdi. Deixa só, antes da análise, já foi um comentário com a detecção também, né? Você falou das regras. Só que, para o caso de imagens, que pode variar muito a foto de uma pessoa para outra, é difícil você fazer regras estritas que falem, opa, a pessoa ela tem 10 centímetros de rosto, então ela é uma pessoa mesmo, sabe? É mais fácil você usar a detecção de anomalias, que você pode ver, opa, a pessoa tirou uma foto, mas tem um pixel que parece muito uma foto de foto, sabe? Então é mais fácil a detecção de anomalias perceber que tem alguma coisa mais anômala do que você ter a baseada em regras, sabe? Eu acho que funcionaria melhor. Análise seria em tempo real ou offline, online ou offline. Nesse caso teria que ser em tempo real, né? Você tendo condições seria o ideal, né? Se você não precisar, né? Se der conta, digamos assim, né? E aí, principalmente se for até o Ronson está dizendo, né? Até a iluminação e a distância da foto interfere no resultado. Realmente, interfere também, né? Às vezes, uma foto um pouco escura pode acusar uma anomalia, e isso não necessariamente ser um ataque, mas pedir, olha, tá anômalo, faz uma foto mais clara aí, cara, sabe? Poderia usar para isso também, né? Ou para dizer, opa, tem uma anomalia mesmo. No caso da análise, se você tiver recursos para fazer em tempo real, beleza. Tipo assim, tirei a foto, o celular na distribuída, né? Já processa ali. Agora, se você tem um montão de foto para tirar, e isso tem que ser processado tudo no servidor, tem milhões de fotos, não tem problema você, olha, daqui uma hora, o prazo é até uma hora para você, né, ser aprovado. Isso acontece às vezes, né? Você manda sua foto, tem dispositivos que fazem reconhecimento facial na hora e já dá ok. Eu adoro quando é assim. Mas tem uns que tem que fazer e esperar, né? 24 horas às vezes, até alguém aprovar. Então, os dois funcionam. Óbvio que o online é sempre melhor quando possível, né? E ação é prevenção ou alerta. O que você resolveria aí? Acho que aí é um pouco delicado, porque até entra também naquela questão, né? Talvez é uma foto ali que ela não está muito aderente, mas não seja por isso que eu vou bloquear o cliente, né? Mas pode ser um fraudador também, que às vezes pode ter com uma foto, 2 CPFs diferentes, né? Então, aí talvez tenha que ter um conjunto tanto de anomalia quanto de regra para tentar definir uma ação, né? Exato. Depende muito do cenário também, né? Se for um cenário, transação financeira, é melhor na dúvida bloquear, né? Agora é para participar de uma rede social, alguma coisa assim, na dúvida deixa de usar, daqui a pouco a gente faz uma análise secundária, né, mais minuciosa, e aí se for o caso de bloqueio, né? Daria também. Legal, muito obrigado, Paulo. Rony Stone? Bom, eu pensei na verdade, eu só pensei naquele cenário do Kitsune Network, aquele trabalho que eu apresentei, em que ele usa uma rede de vigilância e também uma rede IoT. Então você tem ali diversos dispositivos nessa rede, no caso lá ele usa câmeras, e estão distribuídos em vários sites, né? Então tem 4 câmeras numa rede, 4 câmeras em outra rede, e essas redes estão ali interligadas. Ali ele usa uma arquitetura distribuída, então até para conseguir monitorar a rede ali, ele tem um deployment do IDS em um roteador que está em cada sub-rede ali dentro dessa rede. Para detecção, ele faz uma análise de anomalia.
Então, basicamente, ele fica monitorando e aprendendo com a rede ali para para detectar anomalias ali na rede. Na análise, o que era análise mesmo? É tempo real ou offline? Online ou offline? Ela é online. Então lá ele usa uma detecção online e vai aprendendo ali de acordo com a rede, com o tráfego, né, da rede. E ação ele usa ele usa um alerta. Então ele só faz o aviso, né, o log ali da anomalia. Legal, legal. Foi um bom exemplo também, já baseado, né, na literatura também. Show de bola. Salomão? Sim, professor, estou. Na verdade, eu penso que o cenário eu me basearia numa central de semáforo, ou controle de tráfego de semáforos. Também não te ouço, Salomão. Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Salomão, eu estou ouvindo, agora não sei, né? Se a turma está ouvindo, né? Eu não ouço. Aí tenta aí de novo, né, Salomão? Conseguem me ouvir? Eu... Conseguem me ouvir? Cara, eu ouço sim, agora a turma não está ouvindo, né? É estranho. Vocês estão no mesmo local? Não, até que não. Veja o microfone aí, né? Daqui a pouco peça pelo microfone se estiverem juntos. Já está. Que a gente não está ouvindo. Pelo menos eu não ouço. Conseguem me ouvir, não? Cara, é que eu tô aqui na UFO, eu tô ouvindo aqui no laboratório, aí não sei lá em casa como é que você tá ali, né? Bem, eu consigo ouvir. Mas a turma em geral não tá ouvindo, né? Uau. Você quer escrever, Salomão, de repente? Ou falar pro Erickson para ele falar pra gente? Ok, posso escrever. Ele vai escrever, professor, no chat. Tá bom, obrigado. Tá. Quando o Felipe tá por aí já, Felipe? Tá, então vou guardar o Salomão escrever, enquanto isso a gente passa pro próximo, e depois se o Felipe voltar, a gente volta para ele. Sandro? Opa, fala, professor, tá ouvindo? Sim, eu não consegui pensar em nada de útil por enquanto, não. Vou ficar escrevendo essa agora. Beleza. Depois se pensar que você compartilhar com a gente aí o cenário e que arquitetura você usaria para esse cenário. Vamos tentar te ajudar. Vamos pensar um cenário. Será que conseguem me ouvir? Alguém tem uma sugestão de cenário para a gente fazer junto aí, pessoal? Eu acho que o home office, eu acho que várias empresas aí têm sistemas legados, né? Onde tiveram que disponibilizar esses sistemas aí para o mundo, né? Porque vários funcionários dispersaram aí nessa pandemia, né? Acredito que a utilização de VPN aumentou exorbitantemente, né? E para tentar dar uma bloqueada nesses sistemas legados. Sistemas web que não pode atualizar, né? Devido à complexidade aí do desenvolvimento, sistema antigo, né? E usaria a utilização de VPN, né? Para tentar fechar a máquina, o usuário teria uma máquina da empresa onde estaria sendo monitorada, né? Monitorada aí com antivírus na nuvem, alguma coisa baseada em assinatura e machine learning, né? Com um EDR aí centralizado, né? Baseado em assinaturas também. Seria mais ou menos essa ideia aí. Essa ideia me vem agora, né? Vitor. Foi bom você ter falado. Imagina o seguinte: o cara está em home office, tem VPN e tudo, ele está com o equipamento da empresa, da instituição, onde está no domínio, e a gente tem controle total sobre eles, né? Sim, total entre aspas. Só que imagina que o cara está em home office e ele usa o equipamento pessoal. E aí o cara vai
está utilizando o Windows 7 da vida, que não tem mais atualização de segurança, não tem suporte, não tem nada. E vou voltar lá no WannaCry, por exemplo, o cara pode pegar um ransomware, ele está com a unidade de rede mapeada no computador dele, apontando para o nosso servidor de arquivos, né, da instituição, e com permissão de escrita nesse compartilhamento. E aí ele pega o WannaCry, começa a criptografar os arquivos tudo lá no servidor de arquivos, então a gente tem que ter no mínimo um backup que roda de 6 em 6 horas. O que mais para evitar isso? O CNN também? Talvez. Um DE. Isso. É isso, cara. Pensando nesses dispositivos, nesses recursos que vocês estão pensando para bloquear, né? Vocês vão ter que, além de pensar em prevenir, vocês vão ter que monitorar também, né? Para monitorar, qual arquitetura vocês usariam? Algo mais distribuído, centralizado ou embarcado? Acho que sendo embarcado, né? Aí usando um syslog, um log do Windows, alguma coisa assim do gênero, não? Só que tem um problema, né? Se você está pensando mais no distribuído, né? Mas tem um problema, né? Porque se ele está usando o pessoal dele, eventualmente ele vai usar o que não tem o DS instalado. Isso, exato. Né? Aí eu acho que... Como instalar um agente no computador da pessoa, fica um pouco mais difícil. Eu acho que tinha que ter alguma forma de detectar, assim, pô, o cara está com o sistema operacional defasado, sem atualização de segurança nem nada, bloqueia o Mac dele, alguma coisa, sabe? Mas aí teria que ser algo talvez mais centralizado, né? Algo No servidor da empresa. por exemplo, você não conseguiria ter. O distribuidor tem que estar na máquina dele, o software de IDS, né? Então você teria que ter algo lá na empresa que detectasse isso de alguma forma. Né? Aí, beleza. Por exemplo, um NAC, né? Na hora que a pessoa logasse na VPN, seria redistribuído por uma rede segmentada antes, tendo um NAC rodando ali. Acho que seria centralizado, né? Seria melhor, né? Seria menos evasivo, né? Usando a máquina pessoal e não a máquina da empresa, né? Deixa um comentário no chat, de certa forma, me ouvir. burlando, né, uma das políticas. Qual tipo de detecção vocês usariam? Baseado em políticas, baseado em assinatura ou anomalia? Baseado em assinatura, devido ao comportamento ali, utilizando, porque se tivesse um NAC, né, poderia estar através de uma inteligência ou regras, né? O NAC utiliza muito regras, né? Eu pensei nisso também, porque assim, se você pensar no ransomware, beleza, poderia pegar a assinatura, né, já que vocês fizeram um cenário de ransomware, poderia ser a assinatura do ataque, já que você conhece o ataque. Agora, se você abrir o escopo e puder ser um ransomware ou daqui a pouco um ransomware diferente, uma nova versão de ransomware que foge daquela assinatura, ou enfim, né, aí talvez o que faça mais sentido é a questão das regras mesmo, né, especificação, porque vocês estão falando aí, opa, esse cara tá fazendo alguma coisa estranha, eu quero bloquear o Mac, então aí de repente realmente é questão de regras, né. No caso do Zero Day não ia adiantar muito não, assinatura, né? Exato. Aí as regras ou anomalia é o que resolveria. E aí tem Zero Day que também o cara vai fazer dentro das regras, né? Então não necessariamente as políticas vão te impedir de sofrer um Zero Day. Então aí que entra a anomalia, né? Como último recurso. Então percebam que às vezes é complementar. Eu pergunto para você o mais adequado, mas às vezes é o que eu falei, né? O IDS perfeito ele teria tudo isso ao mesmo tempo. Às vezes não tem como, né? Tem que escolher. Às vezes é inviável ou impraticável por algum outro motivo. Mas às vezes você vai ter que tentar, pelo menos em algum desses aspectos que a gente está vendo aí, da arquitetura, de detecção, análise, de ação, tentar combinar, né, às vezes 2 formas de detecção, ou 2 formas de análise, ou 2 formas de arquiteturas, ou 3, dependendo, né, da situação. E a análise, né, certamente, nesse caso, teria que ser em tempo real. E qual ação que vocês acham que vocês... Bloquear de cara ou notificar? Não, tem que bloquear. Aí notifica depois. Teria que bloquear. Se é um ransomware principalmente, né? Ele está operando, já está cifrando os arquivos, não dá para esperar para confirmar com o cara ou não, né? Bloqueia logo, depois se precisar liberar, tu libera, se for indevido, né? Mas às vezes acho que também dá para alertar ele também, né? Dá para fazer 2 coisas, realmente.
Mas é essencial o bloqueio, né? Mas aí depois você pode fazer de forma secundária também o log, até para entender depois como aconteceu aquilo tudo, né? Rastrear cada ação que aconteceu no sistema, da onde veio, qual IP, qual sequência de passos ele fez. Então, para isso também o log com certeza é importante. Porque se você bloquear, daqui a pouco ele troca de máquina, né? O atacante, né? E segue executando o ataque. Então, realmente, é importante também notificar para você entender, né, o comportamento, estudar e a partir daí extrair novas assinaturas, né? Mas beleza, pessoal. Muito bem. Bem, deixei minha mensagem pelo chat, não sei se conseguiram ver. Não tinha visto. Boa, obrigado, Salomão. Deixa eu ler aqui. Cenário de controle de semáforos. A arquitetura pensaria em números distribuídas. Realmente. Detecção de anomalias. O que seria uma anomalia? Será no controle de semáforos? Você deixar tudo aberto, por exemplo? Pode ser, né? Os dois abertos ao mesmo tempo? Sim, exato. Deixar os dois abertos ao mesmo tempo, isso poderia ser fatal, talvez, porque 2 condutores poderiam entrar na zona regulada pelo sinal ao mesmo tempo. Legal. Realmente. E se possível, você conseguir, né, na ação ali, como você falou, se puder já bloquear todos os sinais, fechar tudo para não ter ninguém mais se batendo até resolver, né? Seria bloqueio imediato. Nesse caso, não seria um bloqueio, mas, né, pensando numa ação imediata para mitigar, seria fechar todos os sinais, né? Okay, sim, exato. Mais aplicado. Legal, boa ideia. Bom, cenário criativo, gostei. Muito obrigado, Salomão. Obrigado, pessoal. Gostei bastante do cenário de vocês. É legal vocês tentarem pensar nesses cenários assim para absorver um pouquinho mais do que a gente falou na aula e também já pensar na prática. Bom, como é que a gente pode executar isso, né? Então, só para mostrar para vocês, né, as próximas aulas, que é a aula que vem, a gente vai falar sobre implantação, e aí a gente vai abordar alguns aspectos de implantação, que é quais fontes de dados que eu vou analisar, né? A gente mais ou menos já adiantou um pouco isso hoje. Vai ser mais aprofundar um pouquinho mais do que a gente já falou hoje, que é onde procurar os rastros do atacante, né? E depois por quais ataques que a gente vai esperar, né? Que tem bastante a ver com as ameaças àquela infraestrutura, as vulnerabilidades, tem bastante a ver com isso. Depois a gente vai falar então sobre como é que a gente valida IDS, né? Quais são as formas, as métricas para avaliar esse IDS, né? Não só as métricas, mas de que forma, né? Se eu posso pôr ele numa aplicação real, rodando, se eu vou ter que ter datasets, enfim. Depois entra também as métricas, né? E aí, né, a gente vai conversar depois nos próximas aulas, mas para vocês já irem pensando, né, nesses tópicos aqui, qual que vocês mais se identificam, né? A gente vai ainda falar mais sobre isso, mas se vocês já quiserem ir pensando e lendo sobre eles, né, sobre ou escolher um deles e se aprofundar, para vocês já irem ganhando algum conhecimento, algum background, para depois vocês trabalharem no artigo, né? Então, ó, a minha dica é quando vocês quiserem começar, claro, depois que a gente falar desses assuntos, vai ficar mais fácil de vocês escreverem e tudo mais. Mas se vocês já tiverem com tempo para se adiantar, já pode escolher um desses artigos, desses temas e começar a pesquisar sobre eles, estudar, tá? Mas depois a gente conversa, a gente define a data. A data está definida já, né? Se não me engano, é 17 de maio. Na nossa primeira aula, se alguém não lembra, né, assim como eu, vai estar lá no final do slide da primeira aula. Depois é só olhar lá no Classroom. Eu de cabeça não lembro, mas acho que é 17 de maio a nossa entrega do artigo parcial. Depois, nas próximas aulas, a gente vai combinar também mais uma rodada de apresentações, tá? Mas a gente pode combinar isso na próxima aula. Não vamos pôr uma data ainda, porque depende de como é que a gente vai avançar. Se nós evoluirmos bem na próxima aula, a gente já pode combinar para daqui 2, 3 semanas uma apresentação de novo, tá? Tá aqui, ainda bem que eu coloquei nesse slide. Mas eu acertei, olha só, é 17 de maio. A memória não é tão ruim assim. 17 de maio, então, é a nossa versão curta do artigo, né? E 28.6 é a versão final. Beleza? Aqui eu lembro que ficou errado, Você consegue voltar para o outro slide rapidinho, né? Aqui? Isso aí. Que eu estava escrevendo esse daí, como podemos otimizar um IDS baseado em IA, né? Esse aqui. Sim. Em relação aos hiperparâmetros, né? Isso, né? Mas você já escolheu o sistema, é isso? Isso, né? Eu tô pensando nisso mesmo. Mas pode seguir em frente. Tá, não, legal. Esse aqui é um tema interessante. Depois a gente vai falar nas próximas aulas. Acho que na próxima ainda não, mas eu acho que na outra. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses temas aqui. E a gente combina, quando a gente tiver essa aula, que eu acho que vai ser daqui 2 semanas, aí a gente combina, já define assim, exatamente, bate o martelo
nos temas, mas se vocês já quiserem escolher desde agora, fiquem à vontade, tá? Para vocês é interessante. Sim, tenho aqui uma questão. São 4 temas e somos tantos na turma. Será que um tema pode ser escolhido por mais de uma pessoa? Sim, porque vai ser em grupo. Vocês vão poder fazer em grupo esse trabalho, tá? Ok, tranquilo. Tá certo. O importante é que a gente tenha, pelo menos, eu não sei quantos alunos temos, aqui nós temos 9, né? Mas eu não sei se tem mais, eu não lembro agora de cabeça também. Mas o interessante é que todos os temas sejam abordados. Então a gente pode ir fazendo um rodízio, por exemplo, digamos que o Erickson já pegou esse daqui. Aí tentar pelo menos um de vocês pegar cada um desses outros temas e aí depois vocês irem fazendo duplas com quem já tem o seu tema principal, sabe? Então seria interessante pelo menos ter 4 pessoas, cada um com tema, e depois os demais irem fazendo duplas, assim. Para não ter, por exemplo, um trio nesse tema aqui e ficar alguém sem naquele tema, né? Eu pode definir se alguém já estou no segundo aí. Já estou no segundo aí, né? Tá, beleza. Então o Erickson já definiu o segundo. Depois eu vou abrir um lugar para vocês escreverem, tá? Mas já fica registrado na reunião. Por enquanto, vamos combinar assim, então, ó. Vocês podem formar até duplas, que daí a gente sabe que vai faltar. Vai ter 4 duplas, né? E vai sobrar gente. Daí Então, essas pessoas que sobrarem podem entrar depois em o Salomão vai estar aqui comigo ali, né? Ok, então, tranquilo. Tá. Então, vocês dois, depois eu vou abrir, depois tá para vocês escolherem, aí vocês postem para eu não esquecer. Mas já fica combinado, então, aqui com os colegas, que vocês dois já estão com isso daqui, tá, pessoal? Então, por enquanto, vão formar dupla. Quando não tiver mais espaço, quer dizer, já tiver 4 duplas, aí a gente vê quem sobrou e começa a formar trio, tá? Mas não vamos formar trio por enquanto, porque senão vai ter... Se tiver 2 trios, pode ser que fique tema sem gente ou só com uma pessoa, tá? Exato, sim. Mas é isso, pessoal, então. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Vou parar a gravação e encerrar a aula. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Espero que tenham entendido. Eu acho que vocês entenderam, porque a gente fez esse exercício aí, vocês deram bons exemplos e conseguiram contextualizar bem, então eu estou